Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça-feira aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Um bom dia, boa tarde, boa noite também para quem nos ouve na versão podcast. E agora, como acontece todas as terças, vamos aí repercutir as principais narrativas da última rodada da NFL e pensar, consequentemente, alvos para waivers e trocas, e acho que trocas mais importante do que nunca, né? Já que na maioria das ligas a trade deadline, né, o prazo fatal para você conseguir uma trade aí na sua liga, tá chegando no sabadão. Geralmente essa semana 11 representa esse prazo fatal, em algumas também a semana 2, mas de qualquer forma é um assunto que é bem importante. Antes de eu apresentar aqui meus amigos de bancada, vou deixar aqueles recados que não podem faltar para vocês checarem os planos de assinatura com as opções anual, semestral e por temporada lá no site do BRFF, para você ter a mentoria aqui com a galera do site, assim como no plano anual, na faixa você leva a segunda edição atualizadíssima do livro do Fantasy Football, que é a publicação em língua portuguesa mais completa sobre o assunto. Curtam aqui o vídeo, galera, isso é muito importante. Se vocês estiverem assistindo, deixa aquele likezinho para fortalecer o nosso trabalho. Se inscrevam no canal, se ainda não estão inscritos, ativem aí o sininho para vocês não perderem nenhuma live aqui do canal, até porque amanhã tem live especial, a gente sempre faz terça e quinta, mas amanhã vai ter uma muito boa sobre Dynasty. Estaremos aí de novo, eu e o Sergião, acompanhados do Bretas, que é o principal responsável aí pela ideia, e quem sabe nosso amigo Derek também estará conosco. Mas hoje eu tenho o prazer de estar na companhia dele, de quem eu já estava com muita saudade, também conhecido como a voz do BRFF, o virtual campeão brasileiro de futebol da bola redonda, torcedor do Galo. É ou não é, Edu? Como é que você está nessa noite? E aí, André, e aí, Sérgio, o mais supersticioso torcedor do Atlético, como eu, diria que podemos pensar em ganhar o título agora. Estamos pensando ainda em ganhar o título, mas com grandes chances do Flamengo ganhar ainda. É um prazer estar aqui novamente, estamos de volta. Bora falar dessa semana 10, que foi boa, foi loucura. Vamos lá. É isso aí. Para mim, particularmente, pelo menos tirou um pouquinho do meu sofrimento com a bola redonda, né? Você mencionou o Flamengo, eu nem quero falar nesse assunto, mas pelo menos a semana 10 me reservou vitórias na maioria das minhas ligas mais importantes aí de fantasy. E você, Sérgio, como é que você foi de semana 10? Novamente aí com a gente, nosso grande produtor, pilotando o nosso StreamYard e dando aula de carisma e análises. Como é que você tá, Sérgio? Boa noite, meu camarada. Fala aí, André. Fala aí, Edu. Eu tô bem, essa semana não foi muito boa, não. Nas semanas que eu vou bem, você não pergunta isso aqui pra gente, então quero deixar essa minha revolta. Sempre que eu vou mal, você tá perguntando isso aí. Mas faz parte. PG nas ligas que eu mais assim, me dedico, mas acontece, faz parte. Mas, pô, Sérgio, eu não preciso perguntar. Quando você passa o carro, como é a maioria das semanas, é só você anunciar aqui. E às vezes você não precisa nem falar, porque a gente já parte desse pressuposto, então não é? Meu grande amigo Jones já está aí no chat novamente, mandando um abraço pra gente. Daqui a pouco a gente passa aí nas mensagens, mas vamos anunciar os assuntos, né? Para quem está chegando agora, não conhece muito bem as lives de terça, vamos passar posição por posição aí, quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends. E ao final, fazer a prévia do Thursday Night Football, que envolve o time do Jones, né? A grande revanche do Super Bowl, mas com circunstâncias muito diferentes entre Falcons e Patriots. É uma partida aí que, pelo menos em termos de narrativa, promete bastante. Vamos ver as repercussões para o Fantasy Football também. Também, como não pode faltar nas terças-feiras, o nosso anúncio do desempenho na Copa do Mundo Dynasty, né? Lá do Justin Boone. Ganhamos mais uma vez, Brasilzão ganhou da Terra Victoria, do Fantasy Pros, do Dynasty Vipers, mas a gente teve muita sorte, viu? 121-112, pontuações baixas, e até porque foram as duas mais baixas aí da rodada, mas mesmo assim a gente deu essa sorte. Foi um dos dois únicos times da divisão internacional a vencer aí na semana 10, e continuamos na liderança da nossa divisão, agora abrindo vantagem ao anfitrião Justin Boone, o canadense, com 8 vitórias e 2 derrotas. Seguindo aí em busca de trocas para fortalecer ainda mais o nosso elenco nessa nossa estratégia Win Now, que a gente vai abordar bastante nessa live especial sobre Dynasty amanhã.
O nosso Ruizão Maurício, editor-chefe, promete voltar semana que vem, porque agora ele está descansando das férias muito merecidas que ele tirou, já que ele viajou o Brasil inteiro praticamente de carro e continua doutrinando lá no Kings Classic, né? Mais um torneio internacional aí que o BRF participa. Mas eu tenho que deixar o recado, já que me foi pedido pela equipe aí do The Playoffs, quanto ao nosso desempenho lá no Brasil Fantasy Bowl, que é o nosso principal torneio beneficente organizado pelo BRFF. Estamos em penúltimo lugar aí com 2-7. É um time administrado só pelos presidas, então, né, eles não deixaram aqui o proletariado aqui, nós três e mais a galera participar e dá nisso, né? Mas brincadeiras à parte, eles vão contra os adversários estrangeiros, mas a nível nacional, o The Playoffs aqui está na liderança, o time administrado lá pelo meu grande amigo Luiz Felipe Sassini. Bom, antes de eu passar a lista de lesões aqui, a gente começar o assunto, vamos ver o que o Jones está falando. Aquele abraço, craques, hoje vou acompanhar após a live, mas mandem as brabas, tamo junto. Sergião, Moz ou Single? Tô com os dois no time, mas tá foda acertar, quem vai dar bom? Aquele abraço, já responde o Jones aí, Sergião. Moz, com certeza. Agora eles aprenderam que o Singletary não pode ser usado. Até o Breida foi mais usado. A Singletary e o Moz também, ele estava voltando de lesão, né? Teve concussão na semana passada. Mas eu acho que o Moz ainda é o running back 1 desse time aí. O Breida vai voltar só a entrar de vez em quando mesmo. E o Singletary, ele só entra para atrapalhar. Como vocês já sabem, quem já acompanha, conhece esse amor aí do Sergião com o Zach Moss, mas realmente acho que faz muito sentido. E o João tá aqui falando calúnias a meu respeito, que eu nem esperei passar a live da Dynasty para me roubar numa troca, até parece. Eu gastei caro no DJ Moore dele, vamos ver se vale a pena aí no médio e longo prazo. Bom, vamos lá então começar com a nossa lista de lesões, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Os running backs, né? Sempre acho que é o assunto mais importante em se tratando de fantasy. O Aaron Jones com entorse no joelho aí, né? De MCL. A princípio eu pensei que ele poderia perder mais tempo do que há 1 ou 2 semanas que a última report deu conta, então um pouquinho mais de otimismo em relação a esse que é um dos principais running backs para o fantasy. É muito provável, né, já que os Packers têm a bye week na semana 13, que eles segurem o Aaron Jones nas próximas 2 rodadas, em que a gente vai repercutir o que significa para o A.J. Dillon, e aí na semana 14 o Aaron Jones provavelmente estará de volta, quando os Packers estarão de volta aos gramados da NFL também. Hoje, há poucos minutos, surgiu a notícia de que o Elijah Mitchell, o principal running back aí dos 49ers, está com uma fratura no dedo, fez uma cirurgia, parece, uma pequena operação nesta terça-feira, e o Kyle Shanahan está esperançoso que ele consiga até mesmo treinar na quarta-feira, de qualquer forma, né? Vamos ficar de olho aí no que isso significa se o Jeff Wilson vir uma boa nas waivers. O Jermar Jefferson, rookie lá dos Lions, o running back 3 da equipe, que fez touchdown, inclusive, aí na semana 10, aproveitando da ausência do Jamal Williams, sofreu uma lesão no tornozelo e vai perder algum tempinho aí. O Cordero Patterson, né? Esse que é o maior surpresa aí do ano, running back dos Falcons, com entorse no tornozelo, muito provavelmente não joga o Thursday Night e provavelmente perde mais 1 ou 2 semanas. E a gente também vai repercutir o que isso significa na hora de falar dos running backs. Clyde Edwards-Helaire, que é o titular lá dos Chiefs, muito provavelmente volta agora na semana 11, vamos observar, depois de um baita jogo para o fantasy do Darrell Williams. E o Damian Harris, fica a dúvida aí se ele volta a tempo do Thursday Night Football, depois da explosão estatística também do Ramondre Stevenson, ele ainda está no protocolo de concussão. Os quarterbacks, nosso querido Jared Goff, com uma lesão aí no oblíquo, vamos ficar de olho. Ele em si não é muito utilizável para o fantasy, mas o que isso pode significar para as armas do Detroit, que também não são muitas. O Baker Mayfield lá em Cleveland, uma lesãozinha no joelho, tá dia a dia aí, mas é provável que ele não perca tempo e entre em campo na semana 11, e o Colt McCoy, que vinha substituindo o Kyler Murray com estiramento no peitoral, mas mesmo assim ele deve ir a campo, assim como o Kyler Murray muito provavelmente vai voltar na semana 11. Entre wide receivers, né, saiu a notícia bombástica do Robert Woods aí durante o fim de semana, ele rompeu o ligamento cruzado, está fora da temporada. O Deebo Samuel, que foi o principal wide receiver na semana 10, está com uma contusãozinha na canela, rotulada aí como day to day, vamos observar. Eu acho que é mais uma
precauçãozinha aí, mas de qualquer forma, se tratando de 49ers, tudo é possível. O CeeDee Lamb teve uma pequena lesão no braço, a princípio não preocupa, mas também é digno de monitoramento. O Mike Williams segue baleado lá em Los Angeles, uma segunda parte aí de temporada muito distante do que ele vinha produzindo no começo, mas jogos em si ele não deve mais perder. O Chase Claypool está esperançoso de treinar aí na quarta-feira, ele que perdeu a semana 10, vamos ficar de olho nessa situação em Pittsburgh. Entre os tight ends, o Ricky Seals-Jones, que vinha, nosso querido Foquinha, né, Sérgio? Vinha substituindo o Logan Thomas, agora com uma lesão no quadril, tá aí dia a dia, e vamos ver se o Logan Thomas em si volta a campo também. E o Dallas Goedert entrou no protocolo de concussão, ele que é o principal tight end dos Eagles, vamos observar se volta a tempo da semana 11. Bom, acabou aqui a lista de lesões. Vamos agora falar sobre os quarterbacks. Pensamos algumas narrativas aqui, então eu queria começar com o Edu, que é o maior amante aí do camisa 9 do Los Angeles Rams, para ver se ele consegue decifrar o que aconteceu com o Matthew Stafford. Edu, o que você acha? Então, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas eu vou falar que nessa semana dessa, acredito que não foi tanta culpa dele, para falar a verdade. Assim, o Matthew Stafford, ele tende a pipocar em horários nobres, isso é verdade, isso a gente não pode mentir. Tanto em jogos de playoffs, tanto em Sunday Night, Monday Night, enfim, ele tende a dar uma pipocada, isso é verdade, tem que falar. Mas as duas interceptações que ele teve no jogo de ontem, eu acredito que uma foi mais pela falta de comunicação com o Odell, né? Que o Odell não. Ele fez o passe para o meio da rota, o Odell não cortou, enfim. E a segunda foi um drop do Higbee, então, assim, que caiu no colo do Jimmy Ward, do 49ers. Então, assim, eu não sei se até onde a gente pode culpar o Matthew Stafford. Obviamente, a gente tem visto ele um pouco desatento na questão dos passes, tem errado uns passes muito bobos. Isso já vem de vários jogos, inclusive. É algo para se preocupar, né? Porque o Rams pagou caro no Stafford, é um cara que a gente tinha um certo hype para fantasy por estar nesse ataque dos Rams, e ele tem sofrido com interceptações. Ele passou 2 interceptações na semana 10 e 2 interceptações na semana 9 contra os Titans, contra uma defesa que, assim, eu particularmente não considero boa. Então, eu acho que, assim, tem culpa dele, mas ontem foi mais culpa dos recebedores, com muitos drops, inclusive, na semana ontem, inclusive em terceiras descidas e tudo mais. Então, eu acho que o Stafford tem jogado mal, mas tem sido prejudicado pelos próprios recebedores também. Então, Edu, mas pensando em fantasy, você vê ele mais como um alvo para compra, para segurar, para talvez vender? Lembrando que ele está em bye agora na semana 11, mas às vezes se você tiver ali com um recorde bom, um retrospecto interessante, a gente pega aqui o calendário dos Rams, principalmente nos playoffs, né? Passando a bye week, eles pegam os Packers, depois os Jaguars, e aí os Cardinals. E nos playoffs, né? Geralmente são da semana 15 à semana 17, Seahawks, Vikings e Ravens. Você faria o que aí com o Stafford para o fantasy? Não, eu acho que ele é um cara para manter ainda. Ele tem confrontos bons ainda contra o próprio Jaguars, contra os Seahawks, que tem sofrido, a defesa tem sofrido um pouco. Então eu acho que eu ainda manteria o Stafford. Talvez seja só uma má fase ou a questão do horário nobre mesmo, que ele costuma dar uma piorada e tudo mais. Então eu acho que eu manteria ainda o Stafford, não venderia nem comprar. E talvez eu pensaria em comprar, eu penso no calendário com o Jaguars, com o Seahawks, talvez um calendário, entre aspas, fácil pro Stafford, ainda tendo um Cardinals, enfim. Pois é, né? Eu vi em alguns grupos aí, a galera um pouquinho desesperada com o Stafford, pode ser que você consiga um desconto interessante. Agora, Sérgio, pensa aí alguma outra narrativa daquelas que a gente colocou aqui na pauta que mais te chamou a atenção, né? A gente colocou aqui, por exemplo, o Mahomes e os Chiefs, talvez, de volta para valer, depois desses 5 touchdowns lançados aí por ele no Sunday Night. O Cam Newton, o que isso significa, né? Voltando aí para os Panthers. Mac Jones está cada vez melhor em termos de desempenho. E também aquela situação lá no Saints, o time perdendo, mas o Trevor Siemian pelo menos entregando algum pisozinho de fantasy. O que você tem de maior destaque aí, Sérgio? Mas tira do mudo, não esquece. Sempre esquecendo esse pequeno detalhe da minha mudo. Não, dá para dar uma pincelada, acho que em todos aqui rapidinho. O Mahomes, eu acho que a defesa do Oakland, principalmente a secundária, assim, deixa muito a desejar já tem um tempo. Esse ano é que ela estava conseguindo segurar um pouco, mas o Mahomes soube aproveitar muito. Eu tô aprendendo que Kansas City e Las Vegas, você sempre arrisca em quem tá mal. Quem tá mal é quem ganha.
Parece clássico de Campeonato Carioca, quem está destruído destrói o time adversário. Ano passado era assim, esse ano foi isso. Eu ainda quero esperar um pouco. Então, o Mahomes é bom demais, a gente já sabe, mas estava tendo muitas dificuldades e essa semana a defesa de Oakland não conseguiu segurar nada, né? Foi um monte de passe longo, até pro Darrell Williams ele conseguiu acertar um passe de mais de 30 jardas para touchdown, foi uma mãe. O Ken Newton, eu acho que é o meu destaque, que todo mundo aqui do nosso grupo, principalmente o Caião, o presidente, ele sacaneia muito, que eu sempre gostei muito do Ken Newton para fantasy. Eu acho assim, que se ele voltar e for o titular, que eu acho que é possível mais para o futuro, quem precisa de QB pode contar com o Ken Newton, porque a gente viu o que ele faz no primeiro snap dele. Ele pega a bola na red zone, ele sai correndo por cima de todo mundo e anota touchdown. Ele pode não ser um grande passador, mas isso não me afeta no fantasy, afeta mais Carolina, então eu não estou nem aí para o que vai acontecer com o Panthers. Eu acho que no meu fantasy ele é muito útil por conta disso, ele corre muito com a bola e é o Konami Code, né, que a gente já falou aqui diversas outras vezes. O Trevor Siemian, eu prefiro não ter que me envolver com esse tipo de gente, então eu prefiro... eu prefiro o Ken Newton, prefiro muitos outros. A gente vai falar aqui de streaming daqui a pouco de QB. Tem várias opções, como você falou, botou aqui. E para que eu vou me meter com Trevor Siemian se eu posso botar qualquer outra dessas opções aí no meu time? E qual é a outra? O Mac Jones cada vez melhor, está mostrando muito potencial. O Patriots sabe muito bem maximizar, né, o talento dos jogadores. A defesa está ajudando muito, que não está forçando ele a passar muito a bola. E ele está conseguindo produzir muito bem. Mas para fantasy, eu ainda acho ele muito assim, só em Liga Superflex mesmo que eu usaria ele, porque ele não corre com a bola. Eles tentam passar o mínimo possível no jogo, então eu acho que ele é muito... Tanto que ele é o QB 28 em pontos por jogo ainda nessa temporada, com ele jogando bem. Então eu prefiro evitar usá-lo também. Boa, Sérgio. Ó, passando aí rapidinho no chat, o nosso grande presidente Rui tá falando que com esse seu visual novo aí, já que a barba tá começando a crescer, né, Sérgio? Tá próprio Jimmy G em matéria de beleza. Eu concordo. O Bretas tem um rival agora pelo posto de galã do BRFF, não é, Sérgio? Não é isso não. Deixa o Bretas aí com esse posto. Ó, seu amigo Igor tá aí com a gente de novo, boa noite para você também. E o Dantas, novamente aí na audiência, já está perguntando aí sobre os running backs, né? Um assunto importantíssimo, ainda mais depois dessa notícia do Elijah Mitchell. Daqui a pouco a gente discute aí Donta Foreman, Jeff Wilson e alguns outros nomes, e aí faz o nosso ranking de prioridade das waivers. Mas antes, vamos falar, para encerrar aí os quarterbacks, as opções de streaming, né? Como o Sérgio já deixou o gancho. Eu acho que eu consegui pensar mais nomes do que a gente costuma colocar aqui, por causa principalmente dos adversários aí da galera na semana 11. Em teoria, aquele que tem o adversário mais difícil é o Justin Fields, mas ele está começando a mostrar esse Konami Code, né? Essa capacidade de produzir com as pernas, e Baltimore, que é o adversário de Chicago, sofreu aí contra Miami, é uma defesa que está no mínimo inconstante. Então, acho que para mim talvez seja aquele com o potencial mais intrigante de longo prazo, não apenas para a semana 11. Mas, de qualquer forma, temos o próprio Cam Newton, que provavelmente será o titular, aí, substituindo o P.J. Walker na semana 11, jogando contra o Washington, que é uma defesa que vinha muito mal. O Tom Brady, eu acho que mais se complicou do que a defesa atuou bem nessa vitória surpreendente aí para cima de Tampa Bay na semana 10. Então, eu acho que também é uma opção bem interessante o Cam. O Tua, né, que vai voltar a ser o titular finalmente, depois de ter lidado com a lesão na mão, pega os Jets. Não preciso falar muito mais. O Mac Jones, agora na quinta, já pega o Atlanta Falcons, que também é uma defesa bem convidativa. O Jimmy Garoppolo, né, tá com um piso mais ou menos interessante, não tem muito teto, né, porque os 49ers gostam de correr muito com a bola, mas também é uma opção. E os Niners pegam qual adversário mesmo? Agora, Jaguars, né? Boa, Edu. E para finalizar, o Daniel Jones lá na segunda, pega a defesa de Tampa Bay, que vem aí com seus altos e baixos, pelo menos, e pelo ar tá sofrendo quase que a temporada toda. Então, dentre esses nomes aí, Edu, qual você gosta mais aí, se você estivesse fazendo streaming de quarterbacks? Talvez um top 3 aí para você. Então,
Eu gosto bastante mesmo, igual você falou do Fields, eu acho que ele tem cada vez mais evoluído durante a temporada, tem tido mais tempo para poder passar a bola também, que é importante, né? Ele estava sofrendo muito com o sexo no começo da temporada, então eu acho que o Fields é um bom nome. Eu vou concordar com o Serginho, vou colocar o Cam também nessa, porque o Cam correndo, é um trator correndo com a bola, parece, é uma coisa de louco, e quando ele pega a bola, ele vai para cima, ele pula, ele empurra todo mundo, ele não tá nem aí. Aí eu acho que o Ken, com essa questão dele correndo com a bola, ele fica importante para fantasy. E eu gosto do Mac Jones, só que como o Serginho falou, eu também pontuo, o Patriots corre muito com a bola dentro da red zone. O Patriots tem conseguido touchdowns também na questão defensiva, com interceptações, pick six, igual foi contra o Panthers na semana 9, se eu não me engano. Então o Mac Jones, ele não consegue até passar mais de 2 touchdowns por jogo, na maioria das vezes. Ele corre muito pouco com a bola, que a gente vê aqui no Fantasy, um quarterback correndo com a bola é essencial, não, mas é importante, né? Então, eu colocaria talvez o Tua como terceiro nome, que ele jogou bem quando ele entrou contra o Ravens, é um cara que ainda corre com a bola, então eu gosto do Tua para terceiro nome. Maravilha, acho que eu concordo aí com o seu top 3. E você, Sérgio, teria algum nome diferente aí? Não, eu gosto desses 3 mesmo. O Tua era a minha aposta para Sleeper, só que a lesão dele ficou atrapalhando, né? E o Cam é o Cam. Talvez ele fosse o meu 1, só pela minha paixão pelo Ken Newton. Maravilha. Bom, agora alguns alvos de troca aí, principalmente para compra, eu acho que surgiram muitos em função de desempenhos surpreendentes para o lado negativo na semana 10 entre quarterbacks, né? O Tom Brady, principalmente, né? Não atingiu aquele teto que a gente estava acostumado. O Justin Herbert está muito montanha-russa aí também. O próprio Aaron Rodgers e o Russell Wilson, ambos deixaram bastante a desejar nesse Green Bay e Seattle. O Matthew Stafford, sobre quem a gente já falou. Joe Burrow voltando de bye, não teve um desempenho assim tão bom também na semana 9. E o Carson Wentz, que para mim ainda é o quarterback 1 baixo ali. Acho que foi mais circunstancial ele não ter lançado um touchdown nessa última rodada. Antes disso, ele estava com um piso bem interessante. Mas para mim, o principal alvo de compra, se você estiver disposto a ir atrás de um league winner, potencial league winner, assim como foi em 2020, mas aí você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. De qualquer forma, se você tiver um quarterback interessante ali também, você pode fazer algum pacote para ir atrás do Lamar Jackson. Por que eu falo isso? Ele teve um desempenho abaixo do esperado aí contra a Miami no último Thursday Night, mas mesmo assim, com a sua pouca produção terrestre, de acordo com o que a gente está acostumado, mesmo assim, ele teve um piso ok. Só que o meu principal destaque é que nesse ano, nos jogos em que os Ravens tiveram que correr atrás do placar, aqueles jogos mais competitivos, ele explodiu para o Fantasy, né? Contra Kansas City na semana 2, ele fez mais de 30 pontos. Contra Indianápolis, né? O Sérgio bem sabe, naquele prime time, beirou 50 pontos de fantasy. E contra os Vikings na semana 9 também, ele foi muito, muito bem. E aí, se você pegar o calendário e observar que os Ravens, principalmente ali nos playoffs do fantasy, vão pegar jogos que prometem, né? Muito equilíbrio contra Cincinnati, contra Green Bay na semana 15, Cincinnati na 16 e Los Angeles Rams na 17, é algo que me chama bastante atenção. E antes disso, ele também vai ter jogos competitivos 2 vezes contra Cleveland, que é a rival de divisão, vai ser muito importante para efeitos de classificação dos Ravens para os playoffs, e contra Pittsburgh também, outro rival de divisão. E na semana 11 enfrenta Chicago, que eu acho que também vai ser um jogo bem equilibrado. Então eu estou bastante curioso aí para saber se o Lamar mantém essa pegada e se pode realmente ser um league winner. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre quarterbacks ou podemos partir para running backs, galera? Rapidinho, Dezão, eu acho que é importante também lembrar do Justin Herbert. É um cara que, igual você falou, tem tido altos e baixos, só que ele ainda é top 10, né? De quarterbacks, e ele tem um calendário, se eu parar para pensar, até que bom. Ele tem um calendário com Cincinnati na semana 13, com Nova York na semana 14, o Giants, o Chiefs, que é uma defesa que tem sofrido bastante, né, durante a temporada inteira. Tem o Texas na semana 16. Então, assim, e o teto do Justin Herbert, para mim, é grande. Então, assim, eu apostaria numa compra na baixa, até porque o Justin Herbert pontuou mal na semana 6, na semana 8 e na semana 10. Então, ele está numa baixa nesse momento. Então, seria uma boa opção de baixa para você comprar agora.
Sem dúvidas, sem dúvidas. E o calendário chama realmente muita atenção, né, Edu? Marilene Rocha, a grande matriarca do Serjão, tá aí no chat de novo. Boa noite para ela também, um beijão. Boa noite. Vamos agora falar dos running backs, galera. E o grande Sérgio Loss, patriarca também. Um beijão para ele também. Agora, entre os running backs, vamos começar falando de waivers, que eu acho que essa semana tá bem interessante. E o Dantas aqui já tá perguntando, né? Com a contusão do Elijah Mitchell, melhor buscar na waiver Donta Foreman, que parece que está emergindo aí como principal running back dos Titans na ausência do Derrick Henry, né? Eles trouxeram o Adrian Peterson, já tinha o McNichols, mas o Donta Foreman que chegou junto com o Peterson parece que está se sobressaindo. Ou o Jeff Wilson, que parece ser o substituto imediato do Mitchell, mas também a gente não sabe a extensão dessa possível ausência do Mitchell, a gente nem tem certeza se ele perderá sequer um jogo. Então, com todos esses fatores em mente, quem vocês priorizariam entre esses dois e também alguns outros nomes de waivers? Eu acho que em ligas rasas, se você achar o A.J. Dillon, não sei se tem muita discussão, acho que ele tem que ser a prioridade, né? Aí na ausência do Aaron Jones, mas o Ramondre Stevenson, que se beneficiou muito da ausência do Damian Harris e já tinha um papel dele mesmo com o Damian Harris em campo, além do Wayne Gallman lá em Atlanta, né? Agora com essa lesão do Cordero Patterson e o Mike Davis, no mínimo, sofrendo para produzir. Dentre todos esses nomes aí, Sérgio, quem você prefere? Como você ranquearia a sua waiver nessa semana 10 para 11? Eu acho que assim, não vai ter muita dúvida, né? O A.J. Dillon seria o primeiro, só que como ele tá, eu até olhei aqui na Sleep, é 30% só, assim, a gente não tem muito o que discutir, né, sobre ele. Ele raramente vai estar em alguma waiver, mas ele não é um league winner, porque daqui a pouco o Aaron Jones deve voltar, né? Então ele volta a ser reserva. Mas nesses próximos 2 jogos, ele vai ser um running back 1 brigando para ser top 5, provavelmente, sem muita briga por volume e tal, vai produzir muito. Até o bye, né? Que eu acho que o Aaron Jones, se voltar, só volta depois do bye. Agora, respondendo a pergunta do Dantas, entre o Donta Foreman e o Jeff Wilson, que eu acho que para mim são os... tem o Ramondre Stevenson também, né? Para mim são os 3 primeiros, tirando o A.J. Dillon. Eu poria o Ramondre Stevenson em primeiro, depois esses 2. Eu acho, assim, o Donta Foreman, a análise do backfield do Titans, eu acho que está muito difícil. Eu acompanhei os jogos, mas é porque ele teve 2 jogos, eu falei aqui semana passada, né, que eles parecem um time argentino, e teve o segundo jogo de novo, o segundo time argentino em Libertadores, assim, eles abriram uma vantagem, escondem a bola, quase não tem jogada de ataque, é difícil a gente avaliar, porque eles ainda praticamente não tiveram um jogo, porque os 2 jogos abriram vantagem e não é que eles ficaram correndo, e acabou o jogo ali, deram a bola para o Trevon Siemian, fez o que não conseguia produzir muito, fez umas gracinhas e tal. Eu acho assim, o Jeff Wilson, se o Elijah Mitchell não jogar, ele briga para ser o wide receiver 1, a gente viu isso, running back 1, a gente viu isso várias vezes na temporada passada, quando ele tinha volume, teve jogo de 3 touchdowns, até contra o Patriots, assim, era uma produção ridícula. Então, eu gosto muito do Jeff Wilson, eu tenho ele em algumas ligas, se ele tiver na meu waiver, eu pego ele, eu tenho ele acima do Donta Foreman. Só que o Donta Foreman, se ele for running back 1 dos Tennessee, que eu ainda não tenho certeza, eu tenho a maior dúvida agora, que a gente tinha dúvida com o Peterson e o Jerry McNichols. Agora entrou o Donta Foreman nessa confusão que é o backfield do Titans. Se ele for e ele vai produzir bastante, mas eu ainda não tenho essa certeza, por isso que eu ranquearia Stevenson, Jeff Wilson, depois o Donta Foreman. Mas ainda pegaria o Donta Foreman se ele tiver na meu waiver. Então, eu tô numa linha parecida, mas eu acho que a priorização aí entre Wilson e Foreman talvez tenha muito de influência do retrospecto. Se você já tiver garantido nos playoffs, talvez o Foreman seja uma especulação um pouquinho melhor de longo prazo, porque se ele ganhar essa vaga de running back 1, ele pode ser importante para você como um running back 3, 4 nos playoffs do Fantasy. Já o Jeff Wilson, acho que fica um pouquinho condicionado a essa ausência do Elijah Mitchell, por mais que ele tenha atuado ali, tenha beirado mais de entre 5 e 10 corridas com o Elijah Mitchell passando de 20 aí na segunda-feira, ele tem um valor menor na presença do Elijah Mitchell. Mas se você precisar de uma vitória já, para não perder sua chance de classificação para os playoffs, aí eu acho que eu iria, sem dúvida, de Jeff Wilson, na esperança de que o Mitchell realmente não jogue, né, Sérgio?
Não, sim, é que eu tenho ele mais acima, porque eu tenho o Elijah Mitchell, eu precisava dele em algumas ligas ontem. Eu fiquei muito assim assustado com o volume que o Jeff Wilson teve. Se a gente lembrar que ele tá voltando de lesão, o Jeff Wilson jogou os primeiros snaps. Então, assim, fiquei preocupado com o envolvimento do Jeff Wilson tendo o Elijah Mitchell. Por isso que eu acho que o Jeff Wilson ele pode produzir. Ano passado, na final, ele quase me deu vários títulos que acho que ele anotou 2 touchdowns, passou de 100 jardas. Então, se ele for o running back 1, que a gente não sabe mesmo com o Elijah Mitchell, é isso que eu quero pontuar, é que tem essa possibilidade dele ser um mesmo com o Mitchell. No último jogo, né, até o Deebo Samuel correu com a bola, atrapalhou os dois, mas assim, eu gosto do que o Jeff Wilson pode fazer nesse backfield. Acho que os running backs do 49ers são vários, nota 5, e quase todos eles são assim. Eles produzem muito pelo esquema ofensivo, e quem for running back desse time é o que eu quero no meu time. Então, e se tratando de ataque do Kyle Shanahan, realmente tudo é possível. Às vezes ele pega e o Wilson, mesmo com o Mitchell ativo, ele que vai ser o principal. Então, tem esse outro fator também aí. Com certeza o upside, o teto do Wilson é o maior de todas essas opções de waivers. E aí, só para adicionar, e antes de eu passar para o Edu falar sobre essa situação lá no backfield dos Falcons, eu queria pontuar aí a utilização desse backfield dos Titans nessa última rodada. Todos beiraram ali os 30% dos snaps. Para ser mais preciso, o McNichols teve 27%, o Pearson 33% e o Donta Foreman apenas um snap a mais, com 35% contra aí os Saints. O que chama um pouquinho a atenção é a quantidade de carregadas, 3 a mais para o Foreman, 11-8, e ele recebeu 2 passes, e um deles ele correu para 39 jardas, né? Foram aéreas, né, após a recepção, e isso que aumentou bastante a produção dele, mas realmente a gente ainda tem dúvidas sobre quem é o principal corredor aí dos Titans na ausência do Derrick Henry, mas parece que o mais explosivo, ou talvez o menos saturado aí pela idade e pela utilização, como é o caso do Adrian Peterson aos 36 anos, o que é algo incrível para um running back, né, estar atuando na NFL com essa idade, talvez realmente não seja mais o mesmo jogador, e aí o Donta Foreman, pela juventude, que também não é tanta, né, deve ter ali seus 26, 27 anos, acaba se sobressaindo. De qualquer forma, o teto de qualquer um desses corredores é muito distante do que o Jeff Wilson pode produzir nesse ataque aí do Kyle Shanahan. Agora, Edu, o que você está achando aí desse backfield dos Falcons e como você projeta na ausência do Cordero Patterson, né, que foi esse breakout aos 30 anos de idade, mais um aí que não é dos mais novos, surpreendendo muito em 2021. A gente viu o Wayne Gallman liderando esse backfield, mas não sei se o game script influenciou muito, né? Os Cowboys abriram uma distância enorme no placar e os Falcons talvez preservaram um pouquinho. De qualquer forma, mesmo antes disso, o Mike Davis, que era alguém que a gente discutiu muito na época do draft, e eu acho que nós dois draftamos mais do que gostaríamos, talvez, Com naquela certeza. época, ele está deixando a desejar, independentemente da ausência ou não do Patterson. Então, como você vê o Gallman aí nesse mix de waivers, e como você acha que vai ser esse backfield sem o Patterson? Então, eu acho, na primeira questão do waiver, eu acho que assim, o Ramondre para mim é o número 1 do waiver, então o Ramondre, é esse top 3 aí, o Ramondre, o Jeff Wilson, o Deonta. Aí eu acho que o Gallman vai entrar como quarto nome da lista. Assim, se for para fazer a análise das estatísticas do jogo de domingo contra os Cowboys, o Gallman teve 15 tentativas e o Mike Davis somente 4. Então o que a gente vai ter o que a gente acha que vai ter para quinta-feira? O que a gente pode esperar? Com o Gallman recebendo mais bolas. Eu não acredito que o Falcons vai poupar o Mike Davis para quinta-feira. É muito difícil. Tipo, foi isso que você quis dizer, não foi, Andrezão? A questão do... Teria essa possibilidade, mas eu tô contigo. Eu acho que o Gallman já ultrapassou na depth chart ali, na lista de running backs, o Davis, independentemente desse resultado aí de lavada dos Cowboys. Então, eu acho que assim, o Falcons simplesmente não quer mais utilizar o Mike Davis. O coordenador, o head coach não gosta mais do Mike Davis, não gosta do Mike Davis correndo com a bola e já colocou o Wayne Gallman para correr contra o próprio Cowboys. Então, assim, eu acho que o Gallman já vai assumir esse backfield na semana 11 contra os Patriots agora no Thursday Night, mas eu não tenho expectativas boas contra uma defesa que mesmo... assim, ele vai assumir o backfield, mas eu não tenho expectativa boa, porque ele vai jogar contra os Patriots, que é uma defesa, entre aspas, boa.
O D'Ernest Johnson até que foi bem na semana passada contra os Patriots, jogando pelos Browns, mas eu acredito que o Wayne Gallman, a defesa do Patriots vai sobressair sobre o Wayne Gallman. Né? E a gente tem que lembrar que esse jogo terrestre dos Browns, independentemente do adversário, é muito estável e produz muito bem, também pela linha ofensiva, que é uma das melhores da liga, enfim. E o ataque todo é voltado para isso, e é muito diferente do que os Falcons costumam fazer, né? Com o Matt Ryan ali, eles são um ataque bem mais aéreo. Bom, agora, falando sobre o Ramondre Stevenson, que foi a nossa unânime escolha número 1 nas waivers, aí, se ele estiver disponível, vocês acham que com o Damian Harris voltando, vamos projetar que ele consiga aí sair do protocolo de concussão, ou mesmo se ele não sair a tempo de quinta-feira, é provável que na semana 12 ele retorne. Como vocês acham que vai ficar essa divisão? É outro backfield que historicamente é difícil de prever, mas vocês acham que o Stevenson pode tomar esse protagonismo aí? Como vocês ranqueariam Stevenson e Harris, talvez? Enfim, quais suas projeções? Começa por você aí, Sérgio. Eu ainda acho que o Damian Harris é o running back 1, mas ele não é envolvido no jogo aéreo, e o Ramondre Stevenson já teve um jogo que ele recebeu bastante passe, né? Inclusive quando o Brandon Bolden estava machucado, né? Estavam os dois, o Damian Harris e o Ramondre Stevenson, e ele que recebeu passe, então eu acho que ele vai ser envolvido no passe. A única certeza que eu tenho desse backfield é que a gente voltou aos tempos horríveis do New England Patriots, que assim, tem até aquele meme, né? Eu sou velho bastante para lembrar. Aí eu sou velho bastante para lembrar quando a gente pegava o running back do Patriots e o Jonas Gray saía do nada e notava 4 touchdowns, 200 jardas e nunca mais tocava na bola. Assim. Eu acho que a gente corre muito esse risco, mas eu acho que o Ramondre Stevenson tem que ser pego na waiver. O Damian Harris ainda vai ser o 1, na minha opinião, correndo com a bola, mas o Stevenson vai ter seu valor. E a gente vai ter jogos e jogos, eu acho, assim, antecipo que vai ser aquela coisa horrível, quando a gente escala um, o outro vai produzir, a gente vai ficar reclamando a vida inteira. Então, já tivemos uma história parecida com essa, né? Quando o Ramondre Stevenson era talvez o principal waiver também, entre as semanas 6 e 7, na beira de um jogo contra os Jets, o Bill Belichick e companhia lá, né? Deixaram ele fora do jogo, e aí até J.J. Taylor brilhou, todo o backfield, e o Ramondre Stevenson ficou de fora ali. Vamos torcer para que isso não aconteça. Eu acho que é muito difícil, né? Depois de uma vitória tão importante contra um adversário difícil, uma boa defesa, que é a dos Browns, eu acho que dessa vez o Stevenson vai continuar bem proeminente mesmo com o Harris voltando. O que você acha, Edu, aí? Qual que é o seu palpite? Você é um pouquinho mais otimista? Acha que o Stevenson talvez possa ser um league winner e continuar tendo uma utilização, não 100% do que ele teve, né? 20 carregadas, 4 recepções, mas algo parecido com isso e deixando o Damian Harris com valor mais baixo, ou não? Você ainda acha que o Harris é o principal running back? Eu ainda acho que o Harris é o principal running back dos Patriots. Só que foi aquilo que você tocou até um pouco atrás. Eu acho que o Stevenson ele vai continuar produzindo mesmo tendo o Harris no backfield, dividindo. Porque ele já conseguiu isso durante a temporada. Então eu acho que vai ser mais ou menos uma divisão, com o Damian Harris assumindo um pouquinho o papel de número 1, mas com o Stevenson podendo produzir também. Então, se a gente lembrar dos tempos de James White saudável, né? Ele sempre conseguia produzir em ligas PPR, junto com um cara mais corredor mesmo, que é o caso do Damian Harris. De qualquer forma, a gente ainda tem o Brandon Bolden aí, entre aspas, enchendo o saco, mas se o Stevenson conseguir pegar esse papel de James White, ou 80% de James White, já vai ajudar bastante, principalmente em ligas PPR, né? Então, o Patriots já teve épocas de produzir com Sonny Michel e Rex Burkhead juntos, e o James White ainda, então assim, pode acontecer qualquer coisa ali. Exatamente. Bom, acho que pensamos os waivers, agora vamos falar alguns alvos de troca, né? Eu tenho algumas narrativas importantes aí. Vou começar aquela que é uma aposta bem grande, mas que pode render muitos frutos, que a gente já vinha especulando, acho que desde o início da temporada, que é o Javonte Williams lá em Denver. Eles vão entrar em bye agora, e o Javonte Williams, se você assiste os jogos dos Broncos, ele claramente é aquele que melhor produz tecnicamente em comparação ao Melvin Gordon. O Gordon foi quem marcou o touchdown nessa última rodada, mas o Puck, né, teve uma produção de jardas por carregada bem interessante, e o Melvin Gordon também teve mais um, fumble custoso. E aí, qual que é a aposta?
o que a gente já viu acontecer outras vezes na NFL. Passada a bye week, nessa reta final de temporada, a gente imagina que os Broncos não vão renovar o contrato do Melvin Gordon para 2022. E eles gastaram uma pique muito importante no Javonte Williams. Subiram no draft no segundo round para garantir ele antes do Miami Dolphins, que muito provavelmente draftaria esse jogador. E aí eles já podem dar o backfield, entre aspas, quase que completamente para o calouro, para eles já irem projetando como seria essa utilização a partir de 2022. E se isso acontecer, ele tem potencial de ser até mesmo um running back 1 baixo para o Fantasy ali, no mínimo um running back 2. Então, para mim, é um dos principais alvos para troca, ainda mais chegando perto desse prazo fatal. O que vocês acham? Vocês estão otimistas nessa aposta ou vocês são um pouquinho mais pessimistas e acham que essa divisão quase 50% vai continuar com o Melvin Gordon? O que você acha, Edu? Então, eu fiz até uma análise aqui, eu acho que tem os dois lados da moeda, assim, o Melvin na Week 9, ele correu 21 vezes, com 80 jardas e um touchdown contra os Cowboys, vitória dos Broncos. Fez touchdown nos últimos 3 jogos e teve seu melhor número de carregadas há 2 semanas, isso é muito pouco tempo, se for para pensar, que foi o de 21 contra o Cowboys. Só que tem o outro lado também, o Javonte também foi muito produtivo contra os Cowboys, ele passou das 100 jardas, inclusive, em 17 carregadas, se eu não me engano. E teve uma melhor média de jardas por carregados desse jogo em comparação ao Melvin Gordon. Ainda tem o lado do Javonte não sofrer fumbles, não sofreu nenhum fumble durante a temporada. O Melvin Gordon sofreu 2 fumbles nos últimos 3 jogos. Então, assim, eu acredito, eu tô nessa aposta também. Eu acho que o Javonte vai assumir o backfield dos Broncos após esse bye, né? O bye agora na semana 11. Uhum. Vai assumir depois dessa semana 11. Então, eu acho que é uma boa aposta para você comprar. E é isso, eu acredito que vai colocar o Javonte para jogar mais, é o futuro da franquia, gastou força nele lá no draft, então eu acho que eu apostaria no Javonte também. E você, Sérgio? Vamos ver. Eu não tô tanto esperançoso assim não, porque eu tenho o Javonte Williams em algumas ligas, seria muito bom para mim, mas eu acho que o Melvin Gordon tá produzindo quase igual, assim. Eu acho que o Javonte Williams é um running back melhor agora, mas em termos de produção é bem parelho, assim. Eu acho que running back é um mundo diferente, né? Porque, tipo, vocês estão falando, como a gente vai ver como é que eles produzem e tal, mas será que é bom para o Denver ficar botando calor agora numa temporada? Eles estão 5-5, mas o calendário é muito difícil. Eu acho que tem pouca esperança deles irem para os playoffs. Eu espero que o coach termine na frente, que o Igor não me ouça. Mas, assim, se fosse quarterback, eu acho até que poderia falar, vamos ver como é que acontece, o que ele tem para oferecer no final, mas vale a pena botar o running back, que é a posição que mais toma porrada, ficar apanhando, e para a gente só ver o que acontece. Se eles têm o Melvin Gordon no último ano de contrato, eu acho que eles vão continuar usando, eu acho que sempre foi o plano isso, infelizmente, porque o Javonte Williams seria muito bom, eu tenho ele em uma liga que eu preciso muito de running back, para esse final, se ele desse essa arrancada, eu espero muito estar errado, mas a produção é muito parelha, eles têm o retrato que o Edu falou é muito bom, assim, tipo, eles têm quase o mesmo número de corridas todo jogo, time ganhando, time perdendo, eles correm quase o mesmo número de corridas, assim, infelizmente esse é o cenário e eu acho que ele vai se manter até o final. E o outro fator é o calendário aí. Eu acho que mesmo se eles ficarem dividindo, como eles já vêm fazendo em todos os outros jogos, podem ser talvez running backs 2 baixos, e se um deles assumir esse protagonismo, pode brilhar muito, porque passada a bye week, eles pegam os Chargers, os Chiefs, os Lions, que são muito interessantes para running backs, os Bengals, os Raiders e, de novo, os Chargers. Os Chargers também vem sofrendo muito contra a corrida, então é um belo calendário, né? O Bengals também sofre, o Chiefs também sofre, eu acho assim, é um calendário legal. Sim, o único problema com esse calendário é que os ataques desse time são bons, né? E Denver, então se eles conseguirem ficar, se eles puserem uma vantagem muito grande, pode acabar. Mas o Javonte Williams recebe passe também, então assim, é uma aposta mesmo, é o que você falou, eles vão ter um piso bom. Eu acho assim, que o Melvin Gordon não vai ser o running back 1 do time nunca, vai ser só se alguém for assumir, vai ser o Javonte Williams, né? Não vai acontecer deles tirarem o Javonte Williams de jogo. Então, vale a aposta mesmo. Eu acho que o Melvin Gordon é um bom alvo assim, de troca, se você quiser apostar principalmente em Liga Dynasty, você consegue ele praticamente de graça, porque esse praticamente é o último ano dele de relevância. Então, você precisa de um running back, ele é uma boa aposta por esse calendário que você falou aí.
Se você estiver aí na briga pelo título de 2021, em Ligas Dynasty principalmente, acho que você consegue um belo de um preço aí no Melvin Gordon. Agora, Edu, vamos falar sobre uma narrativa que você colocou aqui na pauta, e é bem interessante, esse backfield de Washington, né? Surpreendeu muito aí contra a Tampa Bay nessa vitória. O Antonio Gibson com 2 touchdowns, um volume bem maior do que ele vinha tendo, mas, na minha opinião, eu acho que o Antonio Gibson é o principal alvo de venda dessa semana. Também. Né? Porque esse game script surpreendente influenciou muito, e os touchdowns dele foram em situações de goal line ali, de 1 jarda. Ambos os touchdowns foram nessa situação, e é muito mais provável que o Washington tenha que correr atrás do placar do que gastar relógio, né? E aí é J.D. McKissic que é o resgate. Então, dá aí seus pitacos aí sobre esse backfield, vê se você concorda comigo. O que você acha sobre esse backfield de Washington? Eu concordo, é a mesma coisa, eu acho a mesma coisa. Eu acho que com o Washington ficar na frente do placar grande parte do jogo, é muito mais fácil o Washington correr com a bola. Quem vai correr com a bola? Vai ser o Antonio Gibson. Por isso que ele tem esse número elevado de carregadas. Ele teve 24 carregadas. Foi a maior marca dele na temporada. Ou seja, ainda teve uma média bem ruim de 2,6 jardas por carregadas, que é bem preocupante. Então eu acho assim que o Antonio Gibson ele foi bem beneficiado pelo game script, pela questão do Washington estar na frente. E a gente pode também considerar que foi o pior jogo do J.D. McKissic na temporada, que é um jogo que não precisava tanto dele receber a bola, igual ele recebe normalmente nos jogos do Washington. Então eu acho que ele é um cara para você vender na alta, né? Porque ele teve uma boa pontuação, e rezar para alguém comprar. Pra alguém ser doido da cabeça e comprar. Exatamente, né? E passando aqui para o chat, o Dantas está perguntando aqui uma pergunta de Dynasty, né? O Eno Benjamin e o Wayne Gallman, e aí até pegar esse gancho com um pouquinho de esperança sobre o Antonio Gibson, o futuro dele. O Dantas também perguntou na live que eu fiz ontem com o Zé Ferraz do The Playoffs sobre o valor do Gibson em Ligas Dynasty, pensando que o McKissic está para vencer o contrato aí, e o fator lesão, que é muito importante que o Antonio Gibson vem lidando aí com uma fratura crônica por estresse na canela. Eu tenho a esperança de que, quem sabe, a gente tenha o breakout tardio, porque a gente já imaginava ele para 2021, a partir de 2022, principalmente se a gente tiver a confirmação de que o Washington não continuará com o McKissic no elenco. E aí, com o Gibson podendo receber passe, que é uma coisa que ele sabe fazer, a gente sempre lembra aqui, ele era wide receiver no college, inclusive. Eu acho que para a Dynasty eu ainda tenho muita esperança, mas para redraft ele é o principal alvo de venda, concordo 100% com o Edu para essa semana. Agora, Sérgio, responde aí o Dantas, então, em Dynasty, Eno Benjamin ou Wayne Gallman? Qual a sua opinião aí sobre esses dois jogadores? Deve ser uma liga bem profunda. Eu iria no Wayne Gallman, porque pelo menos ele pode me dar alguma coisa esse ano. O Eno Benjamin, ele já estava no Arizona no passado, ele teve agora talvez uma boa oportunidade com o time perdendo, ele jogando com o James Conner, que não é um running back que recebe muito a bola, e ele não foi quase envolvido nesse jogo. Então, assim, a esperança que o Eno Benjamin faça alguma coisa para mim é muito difícil, a não ser que tenha um caso de Covid, num dia que ele teve diarreia e todo mundo está de fora, só ele vai ser o running back do time. Essa é a única esperança assim, que eu tenho de que ele vai me dar alguma coisa. O Wayne Gallman, ano passado, é bom lembrar, ele produziu bem com o New York Giants, ele foi um dos melhores waivers do ano passado. Pô, ele deu muitas vitórias para muita gente, inclusive para mim em algumas ligas. Então, e é o que o Edu falou, assim, dar um pitaco no Atlanta, porque parece mesmo que eles dão uma mostra que eles meio que desistiram do Mike Davis, tanto que o Cordell Patterson era o running back do time e o Wayne Gallman estava correndo com a bola nesse último jogo. E, assim, essa semana é difícil apostar no Wayne Gallman por causa do confronto, mas eu acho que ele é um bom nome sim de waiver, e eu prefiro ele ao Wayne Benjamin, seja em Dynasty ou em Redraft. Também estou contigo, viu, Sérgio? Aí, para a gente falar sobre alvos de compra entre running backs, para mim, quem continua sendo grande destaque, e foi uma letra dada pelo nosso grande Rui Maurício, e entrou como alvo de compra da semana na última coluna do Bretas, é o David Montgomery, que está um pouquinho debaixo do radar lá em Chicago. Ele voltou antes do esperado na semana 9, né, já que os Bears estavam de bye nessa semana 10,
e mesmo voltando de lesão, já passou dos 80% dos snaps, não teve uma grande explosão estatística, o que mantém o valor dele mais embaixo, e tem um calendário muito interessante aí nessa reta final, ele que já foi talvez o principal league winner em 2020, pode repetir essa dose, principalmente nos playoffs, em que enfrenta Vikings, Seahawks e Giants. Antes disso, ainda vai enfrentar Detroit, Arizona, Green Bay, Baltimore agora na semana 11. Talvez seja o melhor custo-benefício aí de alguém que pode ser um running back 1, um top 10 até, nessa reta final, que você consiga comprar aí pelo preço de um running back 2, até 3, dependendo do desespero ou da falta de atenção, quem sabe, de quem o tem no elenco agora. Não sei se vocês concordam comigo. E aí, Edu, se você quiser pensar mais algum alvo de compra ou venda entre running backs que você goste mais aí, e se quiser acrescentar algo sobre Montgomery também, fica à vontade. Não, eu concordo. Eu acho que essa questão do calendário, igual foi no ano passado, para o Montgomery pode ser fundamental. Ele ainda tem o Lions na semana 12, né? Então é mais um confronto bom pro Montgomery. Então, assim, que pode te ajudar a chegar nos playoffs. Então, assim, eu acho que o Montgomery é uma boa aposta mesmo, é uma boa aposta para troca essa semana. Eu gosto do Darrell Anderson também. Ele tem tido um pouco de baixa nessas últimas semanas, com o Rams correndo atrás do placar em praticamente todos os jogos. Então, eu gosto do Darrell Anderson também para troca essa semana. Pode estar um pouquinho na baixa. Exatamente, né? 2 últimos jogos os Rams surpreenderam negativamente e ele ficou abaixo do esperado. Aí já mandando um beijo para a Cláudia e para a Amélia novamente aí acompanhando a gente lá no chat. Ou não é, Sérgio? A família em peso aí. Agora eu queria que você destacasse alguns jogadores entre running backs para a gente finalizar, alguns alvos aí para compra ou venda, alguma situação que você está de olho antes da gente passar para os wide receivers. Eu acho que alguns nomes assim meio óbvios, né? O Darrell Williams, que a gente não sabe se o Clyde deve voltar, então se você conseguir trocar até para quem tem o Clyde, né? Porque com a volta do Clyde, eu acho que o Darrell Williams vai voltar a ser reserva. O A.J. Dillon também é um bom nome, porque às vezes tem alguém desesperado para 2 semanas e consegue um bom valor. Até eu acho que há 2 semanas atrás eu falei que o Antônio Gibson era um alvo meu de compra, porque eu achava que o calendário no final era bom, mas eu contava muito com ele indo muito mal em Washington contra Tampa Bay e contra Carolina, mas esse último domingo acabou com todos os meus planos, porque era o contrário que ia acontecer, né? Ele ia fazer 2 pontos, não 20. Então agora fica difícil mesmo. Então realmente é um bom momento de venda. E para compensar o McKissick, que pode ser uma boa opção de compra, né? Porque o calendário envolve uns tiroteiozinhos, assim. Dallas tem uma defesa boa, mas Philadelphia é um time muito maluco, então você pode esperar uma pontuação boa nesses jogos. Então o J.D. McKissick é um jogador que você pode pegar quase de graça aí na sua liga. Eu acho que acho que vou surpreender alguém aqui com opção de venda que eu vou falar, que é o Jonathan Taylor, que ele agora é o... Não, é porque assim, eu não rejeitaria uma troca se eu tivesse Jonathan Taylor que envolvesse um outro running back muito bom, porque o calendário do Colts agora pega Buffalo, pega Tampa Bay, e no playoffs ele pega Arizona, ele ainda pega o Patriots, pega o Raiders, então ele tem jogos difíceis, é um dos mais difíceis para o time em si, né? E a utilização do Taylor tá boa, mas o Frank Reich ele sempre pode regredir a qualquer coisa, ainda mais se o time estiver perdendo, que é possível. E se você pegar o Jonathan Taylor voando, eu sempre tento fazer isso, é um jogador que tá voando, ele é o running back 1 agora, mesmo em ligas PPR, depois das últimas semanas. Você conseguir trocá-lo, sei lá, cara, de repente você consegue trocar pelo CMC, que não perdeu os jogos, o Ken Newton voltando, você pode falar, não, mas o Ken Newton vai roubar TD dele. Você consegue trocar para um running back 1, Dalvin Cook, ele tá tendo muito azar. Eu acho que ele é o líder em tackles na linha de 1 jarda, que depois viram um touchdown de outro jogador. Eu acho que ele tem 5 nessa temporada, eu vi alguém falando isso no Twitter. Então, você consegue trocar por um deles, mais um wide receiver. Eu acho que eu não rejeitaria essa troca se eu tivesse Jonathan Taylor. Eu tentei pegar o Jonathan Taylor tudo quanto foi liga, consegui, agora estou feliz. Mas não acho que ele vai deixar de ser um running back 1, nada disso. Mas se você conseguir um valor elevado, porque agora ele é um running back 1, não acho que ele vai conseguir terminar como o running back 1. Ainda tem o Austin Eckler aqui, é muito envolvido em passe. O Edu falou... Também, né?
Sim, não, o Justin Herbert caiu muito de produção nos últimos jogos, mas o Chargers pode voltar a produzir, então fica aí. Eu acho que é meio polêmico agora, porque eu sempre falava que o Jonathan Taylor era compra, agora ele é venda, mas eu acho que a gente tem sempre que tentar se antecipar ao que vai acontecer. Exatamente, e o fator calendário fica cada vez mais importante agora, né, perto dos playoffs, e essa chamada de atenção sobre esses adversários difíceis aí do Taylor realmente é muito importante, né? E um outro fator bem importante é a bye week dos Colts na semana 14, que pode ser a decisiva para vocês classificar para os playoffs, ou até mesmo uma semana de playoffs em ligas um pouquinho mais diferentes. Algumas mantiveram as 16 semanas, então a 14 acaba sendo a rodada de wildcard, ou, como é o caso de uma liga dupla aí que eu administro com o Bretas, a gente vai fazer a final em 2 semanas, na 15 e na 16, e aí a rodada de wildcard é na 14, e a gente já draftou, inclusive, os nossos elencos com isso em mente, né? Com os times que estavam de bye nessa semana, um deles é o Colts, os outros, salvo engano, são Patriots, Dolphins E Eagles. e Bills, é isso? Eagles, né? Eagles, não, é Eagles. Bills eu foi até na briguei 7. com o Gu e com o Caio, que a gente joga algumas dinastias, que eles não mudaram o calendário, eu tenho o Jonathan Taylor em todas elas. Tem que mudar isso aí, não dá não. Eu começar o playoff sem o Jonathan Taylor, não dá, tem que mudar. E eu tinha 11 jogadores, eu tenho o Devonta Smith em algumas, aí eles até me botaram em comissário de tanto que eu enchi o saco deles, aí eu mesmo mudei isso aí. Mas eu tô contigo, eu estaria contigo e não abriria nesse protesto aí. Meu grande amigo José Ferraz aí tá no chat, de olho na gente, dando um salve aí, falando que o Derek tentou roubar o Taylor dele numa Dynasty que a gente joga junto aí, o Edu tá nela também, né, Edu? Mas em Dynasty o assunto já é outro, né, Sérgio? Sim, não. O conselho que eu dou para todos aqui é não façam trocas com o pessoal do BRFF, porque é só canalha nessas trocas. Bretas, mas olha quem fala, você tem que se e o Caião. Não, juntou esses 3 a tiroteio de oferta ruim, querendo te passar a perna, é incrível. Isso aí não dá, não. O Bretas é coisa de maluco mesmo, viu? Ele sai ofertando só as piores. O Bretas semana passada até tava falando aqui, ele lá no Sleeper você pode botar um jogador que você gosta, ele gosta do Kareem Hunt, né? Ele tem o Clyde, eu fiz uma troca, ofereci Clyde pelo Kareem Hunt, vamos ver, quem sabe, não sei o quê. Aí ele foi e me volta com Clyde acho que é pelo Justin Jefferson, outra pelo Trey Lance. Ele mandou 3 ofertas, as 3 foram horríveis. Eu falei, Bretas, vamos terminar aqui a conversa, que não vai dar para chegar no mesmo nível, não. O Bretas, você tem que ter paciência, você vai trabalhando ali, pensando nomes que você gosta ali, aqui, mas realmente é difícil. E o Zé tá, inclusive, falando aqui, me caluniando novamente, falando que eu tô com a minha turma, que eu faço isso há anos. Mentira, é só troca justa que eu proponho. E quem troca comigo na nossa liga mais tradicional sempre se dá bem, isso já tá nos anais da história ali, da LSOF, que é a nossa liga mais tradicional. Aí, para encerrar os running backs, eu queria destacar, né, e pensando até mesmo o Kareem Hunt, né, alguns nomes que vão voltar de lesão, pelo menos a gente espera, e que podem estar com preço bom, como o próprio Hunt, o Nick Chubb, o Miles Sanders. Vocês não gostam muito do Siege, né, mas eu acho que o Siege vai voltar bem. Sim. Vamos ver, com o ataque dos Chiefs dando mostras que pode voltar a ser explosivo. Sim. Chris Carson é complicado, né, Edu? Porque a gente não sabe nem se ele vai voltar e quando. Se ele voltar, ele vai ser o running back. Essa situação, né? Mas é uma lesão no pescoço, né? E o Pete Carroll é horrível, ele nunca dá notícia nenhuma, a gente não sabe quando ele volta. Mas a gente tá vendo que o time não consegue correr sem ele. Então, e para mim, eu continuo aí batendo na tecla de que esse backfield de New Orleans me preocupa e pode ser um alvo para venda, não só pela questão que a gente já falou aqui, da possibilidade do Taysom Hill assumir essa titularidade, mas o calendário não é dos melhores. Deixa eu puxar aqui, porque hoje eu tô com uma tela só, tá mais difícil. Se vocês puderem me ajudar e pegarem aí os 3 times que os Saints pegam nos playoffs... Pegando aqui. Dolphins, Saints, Dolphins, Bucks e Jets. Bucks, Dolphins e Panthers, não é isso? Isso. Então, são as 2 piores defesas contra o jogo corrido nas pontas, né? E acho que uma das melhores, quer dizer, o contrário, né? As 2 piores para o running back e a melhor para o running back também. Então, é difícil mesmo. Eu nem tinha visto ainda.
Porque eu não tenho o Camara em nenhum lugar, então eu estava mais tranquilo. Mas realmente E o Taysom Hill, eu lembro que ano passado ele matou o Camara, porque nem o jogo aéreo o Camara tinha com o Taysom Hill. Eu acho que ele somou 4 recepções nos 3 jogos, uma coisa assim, é. Eu já tinha isso no período pré-draft, que a gente não sabia quem ia ser o titular, né? Então, E realmente assim, é, e tem o é um bom somatório nome do mesmo. Mark Ingram, né? Que acabou de chegar. Não sei, ele produziu É, essa última semana. Não sei como é que vai ser. Se ele vai Então. continuar. E o próprio Mark Ingram, né, pode ser um ativo para você vender aí no curto prazo. A gente também não tem muita Também certeza de acho. quando o Camara volta, é outro fator a ser considerado na hora de vender, talvez, o Camara. E a própria defesa de Miami, que ainda é a que mais oferece pontos para running backs no Fantasy, vem melhorando o desempenho nas últimas semanas, né? sim, Quem então um sabe bom ele pode destaque isso mudar mesmo, isso, porque né? a defesa de Miami ano passado era muito boa, né? E esse ano começou mal, mas, pô, contra a Baltimore ela foi muito bem. E já tem feito isso em outros jogos também, fez isso contra a Buffalo também. Então, a gente. É até bom isso que você falou assim, ressaltar que às vezes a gente pega o ranking geral no ano e fala, essa defesa cede muito ponto para running back. Só que aí você vê nos últimos 4 jogos, mesmo jogando contra bons running backs, ela vai bem. Então, as defesas se transformam no meio do ano, durante o ano, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Exatamente. A NFL tem várias temporadas dentro de uma só, né? Como até o nosso querido José Ferraz gosta de falar. Bom, algo mais aí sobre running backs ou podemos ir para os wide receivers, galera? Só bora. Bora. Vambora, então. Vamos começar com as narrativas dessa vez, depois a gente fala de waivers. Lá em São Francisco, né? Aproveitando esse último Monday Night surpreendente. O Deebo Samuel, mesmo sem ter aquele volume massivo de alvos, acabou a rodada mais uma vez, talvez, né? Como wide receiver 1, nas cabeças aí dos rankings de fantasy. Continua achando maneiras de pontuar, seja até pelo jogo terrestre, mas também na capacidade de produzir jardas após a recepção. De qualquer forma, o George Kittle voltando, o Brandon Ayuk não teve o jogo tão bom quanto eu esperava que poderia ter nesse Monday Night, mas antes disso já vinha produzindo bem mais do que vinha acontecendo antes. Vocês acham que o Deebo Samuel pode ser um alvo importante para a venda ou vocês confiam nessa produção, nessa capacidade técnica mesmo dele de continuar ali nas cabeças dos rankings de fantasy, mesmo dividindo um pouco mais esses alvos? O que você acha, Sérgio? Cara, até corrida ele teve nesse jogo, né? Mas ele é quase o running back 1, né? Eu nem sei qual é a posição dele total aqui na temporada, Ele é o wide mas receiver 2, se não me engano, né? Atrás do o Cooper 2 só Kupp. tá atrás do Cooper Cup, né? Eu acho que, pô, ele é um bom nome de venda se você. Parecido com o Jonathan Taylor, que falei mais cedo. Se você pegar o Deebo Samuel e transformá-lo no Davante Adams, no Tyreek Hill, que são wide receiver 1 também, que passam mais confiança, eles têm volume mais certo. É isso que é sempre bom destacar. O volume é muito importante no fantasy. Eu acho que vale a pena, porque agora até o Brandon Ayuk, que está ressurgindo das cinzas, teve um bom jogo ontem de novo, então. E um dos touchdowns do Deebo Samuel foi muito assim, o segundo, ele recebeu um passe, ele tinha um cara, o cara não conseguiu dar o teco nele, ele correu sozinho. Eu acho que o jogo de ontem foi muito esquisito, o Rams deixou muito a desejar, o 49ers aproveitou muito eficiente, né, todas as oportunidades. Mas eu venderia o Samuel sim se eu conseguisse um nome top. Até o Stephon Diggs, ele teve um bom jogo essa última semana. Eu prefiro o Stephon Diggs, talvez seja mais difícil, né, por causa desse último jogo. Mas é um bom nome para se trocar pelo o Deebo Samuel. Então, acho que essa certeza de volume me faz concordar totalmente contigo, viu, Sérgio? Agora, Edu, algumas outras narrativas que eu pensei aqui, aí eu cito algumas e você destaca aquela que mais te chama a atenção, né? Acho que o resultado da ausência do Robert Woods lá em Los Angeles, né? Outra narrativa aí do Monday Night, o Cooper Kupp teve ainda mais alvos do que a gente estava acostumado, o OBJ entrando aos poucos, ainda tem o calouro de nome difícil ali, que teoricamente faria o papel do Robert Woods, mas sofreu com alguns drops. Vocês têm o nome dele na ponta da língua aí? E ainda tem o Van Jefferson, né? Algo assim. Peraí, vou olhar aqui agora. Não, Skowronek. Skowronek, né? Skowronek. Um bagulho assim. Skowronek. Então. E uma narrativa também que eu acho bem legal é lá nos Ravens. Eu tô gostando muito da ascensão do Rashad Bateman e não sei se isso pode significar
um downgrade aí para o Marquise Hollywood Brown. O Devonta Smith está com 2 jogos de muita alta aí, mas sem tanto volume. Até os Eagles estão passando bem menos a bola, o que isso pode significar. Enfim, esses 3 assuntos aí, Edu, qual te chama mais atenção? Se você quiser falar um pouquinho sobre todos eles também, fica à vontade. Rapidinho, só fazer um comentário do Deebo Samuel, Claro. que eu acho importante. Assim, o calendário do Deebo para o resto da temporada é bem favorável, se for parar para pensar. Ele enfrenta Jacksonville na semana 11 agora, enfrenta Minnesota na semana 12, Seattle, Cincinnati, Atlanta e Tennessee, e Houston. Olha o playoffs dele, Atlanta, Tennessee e Houston. É um playoffs, é muito bom o playoffs para ele. Então, assim, eu acho que eu tenho o Deebo Samuel numa liga que está me salvando, inclusive eu vou mantê-lo. Eu acho que eu vou manter ele. Então, assim, é um calendário muito fácil para ele. Eu fiquei preocupado com a questão do George Kittle ter voltado. Ele teve só 5. O Deebo Samuel teve só 5 targets nessa semana contra os Rams. Então, assim, talvez é algo que se preocupe, mas eu ainda vou mantê-lo após o calendário, que é muito favorável. Agora, falando nesses outros pontos, eu gosto também da ascensão do Rashad Bateman, que é um cara que eu gostava muito antes do draft já. Sempre gostei muito dele. Só que eu acho que a bom destacar, desde que ele começou a jogar, que foi na Week 6, o Hollywood ele teve na Week 6, 7, 9 e 10, respectivamente 5, 14, 12 e 13 targets. E comparado ao Rashad Bateman, o Rashad Bateman teve 6, 6, 8 e 8. Acho que o Hollywood ainda vai ter esse volume de recebedor 1 no Ravens que ele estava tendo, que eu acho que só a partir da próxima temporada, talvez, o Bateman seja realmente o recebedor número 1, até porque eu considero ele mais talentoso que o Marquise. Na questão do Devonta Smith, eu acho que essa questão de produzir com pouco volume, para mim, é um credencial para você vendê-lo numa alta, porque ele ele fez 2 touchdowns, ou seja, eleva as estatísticas dele, só que ele teve 6 targets no jogo, sendo o recebedor número 1 dos Eagles. Então, assim, é uma boa aposta para você vender em alta. E a questão do Cooper Kupp, graças a Deus, eu tenho ele numa liga muito importante, estou muito feliz com isso, com ele assumindo esses mais targets ainda, 12, 13, 14 targets por jogo, é uma coisa assim insana. Se eu não me engano, já passou das 85 targets na temporada, ou 86 recepções, quer dizer. Então, assim, então eu acho que ele vai assumir com o OBJ, vai demorar para se adaptar nesse esquema dos Rams, eu acredito. E eu sou totalmente contrário ao OBJ. Eu acho que é um cara que muito hypado porque ele realmente produziu na liga. Parece que ele trata ele como se ele fosse, sei lá, um Jerry Rice da nova geração. O que é isso? Então, assim, eu acho que ele é muito, muito hypado e ele vai demorar ainda para se adaptar. Eu gostei foi do Van Jefferson, ele assumindo mais targets nesse jogo, até contra os Niners, talvez seja pelo game script que o Rams basicamente passou a bola. Então, assim, eu não sei, talvez o Van Jefferson, o próprio Tyler Higbee, assuma esses targets do Robert Woods, né? A gente tem que ver agora nas próximas semanas. Mas eu acho que o Kupp vai ter um aumento assim de targets, que é importante, e mantê-lo no seu time é essencial para você ganhar numa liga. Eu acho que é isso. Tem o Renfro, que assumiu um papel assim que a gente não esperava, né? Nem um pouco. Que ele assumiu basicamente o papel do Darren Waller nos Raiders. Então, é o que a gente colocou na pauta, é um wide receiver número 2 para PPR, tem um piso muito, muito interessante. Acho que é isso. Boa, Edu. Agora, Sérgio, responde o Dantas, já entrando um pouquinho em waivers, né? Darnell Mooney, que veio muito bem na semana 9, com 2 touchdowns, né? Se eu não me engano, estava de folga e ele tá achando numa waiver, que surpreende, ligas rasas, acho que você ainda pode achar, assim como o Brandon Ayuk, que tem esse mesmo calendário aí do Deebo Samuel que o Edu destacou. Eu acho que o calendário dos Niners como um todo é muito interessante, bem favorável para todas as posições do Fantasy, talvez. E a gente tem um histórico recente aí desse ataque do Kyle Shanahan se beneficiando em produção estatística contra adversários historicamente mais fáceis. Então, levando tudo isso em conta, o Darnell Mooney em ascensão, o Brandon Ayuk talvez voltando com esse bom calendário. Quem você prefere aí na waiver para o resto da temporada, Sérgio? Eu prefiro o Ayuk porque o ataque de Chicago ainda me deixa com calafrios. Ele tem o Allen Robinson, que eu acho que eu ainda tenho esperança, tenho ele em algumas ligas, principalmente Dynasty, então não dá nem para chutar ele. E o Justin Fields eu acho que ele ainda está aprendendo como é que funciona a liga, por isso eu prefiro o Ayuk, mas o Daniel Mooney é o que você falou, assim, surpreende ter os dois na waiver. Eu tentaria pegar até os dois, eu não sei quais são as outras opções dele,
mas eu prefiro o Ayuk. Boa, lembrando o calendário de Chicago, né? Baltimore, Detroit, Arizona, Green Bay, Minnesota, Seattle e Giants. Mas, de qualquer forma, acho que o game script é ainda mais importante para esses Bears, sob o comando do Justin Fields, correndo com a bola, do que propriamente o adversário, né? Se eles conseguirem sair na frente, com o Montgomery voltando também, que foi alguém que a gente já mencionou, eles tendem a passar muito a bola. Ok que os Niners também gostam de... Quer dizer, elas tendem a correr muito com a bola. Os Niners também gostam de fazer isso, mas acho que o potencial de touchdowns, né, de pontuação dos Niners é significativamente maior do que o dos Bears hoje. Bom, agora queria passar para o Edu falar sobre essa situação aí em Dallas, né? Acho que você colocou aqui na nossa pauta. Você vê o CeeDee Lamb vencendo aí definitivamente o duelo, entre aspas, com o Amari Cooper, né? E tem o outro fator que é o Michael Gallup voltando de lesão. Foi o primeiro jogo dele aí nessa semana 10. Como é que você tá vendo essa situação lá nos Cowboys, Edu? Então, eu acho que definitivamente o CeeDee Lamb vai vencer o Amari Cooper nessa disputa, né, de recebedor número 1. Ele tá com muito mais volume, com muito mais jardas, recebendo touchdown, recebeu 2 agora contra os Falcons, né? Então, eu acho que, assim, o CeeDee Lamb tem tudo para ser, vencendo essa batalha de número 1 dos Cowboys, ele tem tudo para ser um top 7, top 5 recebedores em ligas. Então, eu acho que, assim, eu tem o Michael Gallup agora voltando de lesão, ele teve agora 5 targets, 3 recepções, é um cara que ainda pode produzir nesse ataque, mas eu acho que o CeeDee Lamb ele vai assumir realmente essas targets desse time com a Amari Cooper um pouquinho abaixo, que eu realmente não esperava, achei que o Amari Cooper ia vencer essa batalha nessa temporada, só que eu acho que o CeeDee Lamb venceu e tem tudo para ser top 5, top 7 wide receivers nessa reta final de temporada. Boa, Edu. Agora, Sérgio, se você quiser acrescentar aí, talvez você não concorde tanto assim com esse duelo aí dos Cowboys e já emenda algumas opções de waivers aí entre wide receivers. A gente já mencionou o Mooney e o Ayuk, que podem ser encontrados em ligas mais rasas. Tem o próprio Bateman, que talvez ainda estejam waivers em ligas mais rasas. Não sei se você colocaria o Bateman à frente desses outros dois. E aí, em ligas mais profundas, a gente tem alguns outros nomes. Eu acho que o principal deles talvez seja o Jamal Agnew, que já vem de 3, 4 jogos com uma produção interessante para o Fantasy, lá nos Jaguars, e alguns desempenhos que talvez sejam mais fumaça do que fogo, né? O chamado ouro de tolo, como gosta de falar nosso Rui Maurício. O Marcus Johnson dos Titans atingiu as 100 jardas aéreas aí, o Ray McLeod lá nos Steelers e o Kendrick Bourne. Esse talvez seja um pouquinho menos de ouro de tolo lá nos Patriots. Enfim, a sua opinião sobre esse panorama dos waivers, que também conta em ligas mais rasas, talvez, com o Elijah Moore, o rookie lá dos Jets. Então, manda bala aí, Sérgio. Primeiro falar do Dallas, assim, até nos meus rankings diante da temporada eu tinha o CeeDee Lamb acima do Amari Cooper, não achava que ia ser diferença tão grande, né, como está sendo mesmo, mas porque o CeeDee Lamb também está recebendo muito touchdown, né, no último jogo foram 2, e o Dallas está abrindo vantagem em alguns jogos e em outros jogos não produz ofensivamente também, meio cá também, tá difícil, mas eu acho que os dois vão ser bons wide receivers, eu prefiro o CeeDee Lamb ainda. Eu acho que o Gallup não vai influenciar muito isso, porque eu gosto muito dos outros dois, acho que os dois vão ser os líderes, e o Gallup ele vai brigar mais pelo volume do Dalton Schultz, na minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer também. Eu acho que o Michael Gallup eles vão usar só em emergências mesmo. O Dantas aqui falando dos wide receivers que ele tem na outra liga, só fera também. Então, realmente, ele pode escolher muito bem. Esses 4 estão acima dos outros dois, então não tem o que discutir, não. Agora, falando das waivers, o Jamal Agnew, ele tá tendo muito volume, né? No último jogo é engraçado que ele só produziu correndo com a bola, foram acho que 3 corridas para 80 jardas e um touchdown, e nenhuma recepção, apesar de 5 alvos, mas é que, por incrível que pareça, a defesa do Colts conseguiu pressionar muito o Trevor Lawrence, então ele teve muita dificuldade passando a bola, sofreu muito. Eu acho que isso não vai se repetir nos outros jogos. O Jamal Agnew, ele em ligas PPR, ele tá muito bem. Para mim, ele é o principal waiver. Abaixo desses dois aqui, por exemplo, se o Dantas em outras ligas, o Mooney e o Ayuk tiverem, eu prefiro os outros dois. Falando aqui dos ouros do tolo do Ruizão, eu acho que o McLeod, eu acho que é o principal ouro de tolo. Eu acho que foi muito de game script, deles sofrerem para produzir muito ofensivamente.
e por ter também o Mason Rudolph, o bracinho do Mason Rudolph. A gente reclamava do Big Ben, é só o Big Ben sair que a gente tem saudade do Big Ben. Que saudade que eu tinha do Big Ben quando complicado demais o Mason Rudolph. Até brinquei lá no grupo, né? Eu acho que eles têm que renovar logo com o Big Ben para se garantir para o ano que vem, porque se depender de Mason Rudolph e Dwayne Haskins, o Pittsburgh vai sofrer demais em 2022. O Marcus Johnson, eu estava apostando no Westbrook Keane para produzir na ausência do Julio Jones. Até falei lá na live de domingo que ele podia ser um bom nome. Me ferrei, inclusive usei ele em uma liga, perdi, porque ele fez acho que 1 ponto. Qualquer outro wide receiver que eu tivesse usado, eu teria ganho, porque eu pedi por meio ponto, uma coisa assim, lá na nossa equipe. Nossa. Acho que eu pedi por 2 pontos. O Marcus Johnson, ele jogou no Colts ano passado, ele produziu em 2 jogos bem, assim, e depois sumiu. Se ele continuar tendo esse volume, porque ele teve muito volume, eu, assim, em ligas muito grandes, eu vou pegar em algumas dinastias, não vou usar, porque eu sou um manager muito conservador, eu espero ver para crer de verdade, assim, um jogo pode ser um ponto muito fora da curva, mas se ele tiver o volume que ele está tendo, o Julio Jones vai perder pelo menos mais 2 jogos, pelo menos, né? Se ele conseguir voltar dessa lesão da coxa dele, que é crônica, eu acho que ele pode não ser um ouro de tolo. O Kendrick Bourne, para mim, está acima desses dois. Ele já não é o primeiro jogo que ele produz. Ele tá, assim, ele é meio que um gadget player, né, que eles chamam lá fora, né, que ele faz de tudo. Ele já até passou para touchdown, né? Ou foi ele, ou foi o Aguilar, eles estavam envolvidos, um passou para o outro touchdown. Eu acho que eu prefiro, estou chegando ao ponto de já preferir o Bourne ao Jacoby Myers na temporada, porque o Myers anotou um touchdownzinho, mas foi muito no final do jogo, ele não estava fazendo nada, foi só para o Bretas ganhar de mim lá na dinastia da firma, que o Jacoby Myers fez a mesma pontuação de Tom Brady e TJ Hawkinson somados, aí fica difícil ganhar, mas é isso, então eu acho que são esses dois. O Rashad Bateman, em ligas, eu preferia, acima de todos esses, acima até do Mooney e do Ayuk, porque eu acho que é um jogador muito bom, era o meu wide receiver 2 em dinastia, mas eu acho que ele está em poucas ligas livres, né? Então não adianta discutir muito sobre ele. Boa, Sergião. Agora vou passar aí alguns alvos de compra na baixa. Talvez os principais sejam os 2 recebedores do Seahawks, né? Já que o Russell Wilson e o Seattle não conseguiu produzir nada naquele vento e neve lá do Lambeau Field. E a partir de agora a gente espera que eles voltem a produzir como a gente estava acostumado. E o Russell Wilson tem até mesmo um histórico de sair de performances bem abaixo para desempenhos bem acima. Então, eles estão realmente em baixa e você pode ir atrás aí do Metcalf e do Lockett. O Lockett é um pouquinho mais inconsistente, a gente já está acostumado com isso, mas o Metcalf, principalmente, é um alvo bem interessante, assim como o A.J. Brown, que eu gosto de comparar os dois, parecem, né, as versões Derrick Henry de recebedores, os caras são uns monstros, e o A.J. Brown surpreendeu muito negativamente nesse último jogo, né, foi o Marcus Johnson quem produziu, e na ausência do Derrick Henry, os Titans tendem a utilizá-lo bem mais. Então, acho que esses são os principais alvos de compra na baixa. Um outro alvo de compra que talvez não esteja tanto na baixa, porque ele conseguiu produzir, pelo menos em ligas PPR, ainda que na ausência do Big Ben, é o Deontay Johnson, esse recebedor lá dos Steelers, que tem uma target share muito, muito interessante, né, beirando os 10 alvos por jogo, e já faz tempo que não marca touchdown. Então, a partir do momento que ele achar ali a end zone, ele tem um teto de top 5 em ligas PPR, pelo menos. O Ja'Marr Chase, ele vem de um desempenho abaixo aí do que ele vinha produzindo na semana 9, ele tem que dividir um pouquinho mais, né, até mesmo com o T. Higgins, mas quem sabe quem o detenha no elenco hoje esteja um pouquinho desesperado e aceite trocá-lo, né, o T. Higgins eu acho que também é um alvo importante, enfim. O Brandon Cooks também é uma aposta bem interessante, tem um calendário bem legal e pode se beneficiar da volta do Tyrod Taylor, né, nesse último jogo que ele foi muito mal, ainda assim teve mais de 10 alvos na direção do Cooks, que é um dos caras que tem um dos maiores volumes da NFL. E para venda, além do Devonta Smith, que o Edu já falou, eu concordo bastante, né? Ele está produzindo muito mais via touchdowns do que via jardas e recepções, né? Um volume nem tão alto, e alguém que está parecido ao Mike Evans lá em Tampa Bay, parece que eu sempre cito ele aqui, ok, que ele se beneficia aí da ausência do Antonio Brown e do Gronk,
mas ele produz muito mais via touchdowns do que via volume, e é algo que a gente sempre lembra aqui, para a gente perseguir o volume, é mais confiável do que o número de touchdowns. Então o Mike Evans também é um alvo de venda, na minha opinião, também projetando que o Antonio Brown, pelo menos ele, eu acho que volta daqui a 2-3 semanas. O Gronk eu já tenho um pouquinho mais de dúvidas. Querem destacar mais alguém entre wide receivers ou podemos partir para os tight ends, galera? Só bora. Vambora? Então, Edu, aproveitando aí também a narrativa dos Cowboys, você acha que o Dalton Schultz é o principal prejudicado pelo retorno do Gallup, como o Sérgio já falou, mas ainda assim um número importante, né, que eu consegui pensar hoje, é que mesmo com o Gallup voltando, o Schultz sendo tight end, tendo a companhia do Amari Cooper e do CeeDee Lamb, foi o segundo jogador com mais rotas percorridas de todo o ataque dos Cowboys. De qualquer forma, você está um pouquinho pessimista aí com as projeções para o Schultz, Edu? Eu acho que ele perde, né, um pouquinho de espaço nesse ataque quando o Gallup entra. O Schultz, ele teve somente 2 targets, né? Tipo, ele teve o segundo com mais rotas corridas, mas somente 2 targets contra os Falcons. Então, assim, é algo que preocupa, né? Para um cara que estava tendo 5, 7, 8 targets por jogo. Então, assim, preocupa. Então, eu acho que talvez é algo para talvez ter uma esperança. Por exemplo, ele faz um jogo muito bom na semana que vem, aí você vende na alta. Então, eu acho que, assim, acho que já estamos nessa do Schultz. Acho que ele vai perder um pouco de volume com o Gallup jogando mais agora, né? Exatamente. Agora, Sérgio, algumas narrativas que eu acho que fazem surgir alvos de compra ou venda entre tight ends, né? O Darren Waller ainda inconsistente na temporada, os Chiefs, acho que surpreendentemente conseguiram limitar bastante a produção dele aí no último Sunday Night, e o TJ Hockenson zerando num game script estranho aí, nesse empate entre Steelers e Lions, o Swift com mais de 30 carregadas. Você acha que são os 2 principais alvos de compra na baixa? E aí, de outro lado, temos o George Kittle e o Travis Kelce produzindo muito bem. O Kelce, acho que com um volume mais interessante do que o do Kittle, enfim. Acho que são os 4 principais tight ends, pelo menos pré-draft aí em 2021, junto com o Mark Andrews e o Kyle Pitts ali. Esses 4 nomes, você consegue pensar alguns para venda ou compra? Qual que é a sua opinião sobre esses importantes tight ends no Fantasy Football? Para venda assim, tight end, eu acho que se você tem um desses 4, você abraça e mantém, até porque o único que você pode pensar, que me dá mais dúvida assim, é o TJ Hockenson, porque o Jared Goff é muito ruim, meu Deus do céu. Ele não consegue produzir com ele, cara, é incrível. O TJ Hockenson tem uns jogos que ele tem um monte de alvo, no último jogo ele teve não recebeu nada. O Jared Goff é meio burro. Aí o TJ Hockenson zerou, é inacreditável. Ele é o melhor recebedor do time, não recebeu um passe. Prefiro nem falar muito assim do TJ Hockenson, porque perdi em algumas ligas por muito pouco, porque ele não fez um ponto sequer. Assim, o Waller, ele tá me lembrando muito. Logo quando ele explodiu assim no primeiro ano dele, ele também tinha o Hunter Renfrow, e eu lembro que eu tinha o Waller em todas as minhas ligas, porque ele foi de graça, eu nem draftei ele, peguei ele na waiver assim quando começaram a elogiar, e aí era assim, os 2 produziam a mesma coisa somados, era engraçado, eu tinha até uma planilha com isso, era mais ou menos 30 pontos, assim, ou 30 ou 20 pontos em PPA. Só que aí eles ficavam se revezando, assim, quem produzia, os 2 faziam 10 pontos, um fazia 15, o outro 5, era assim, é muito irritante. No ano passado o Hunter Renfrow morreu, então isso não aconteceu, foi só o Darren Waller. Esse ano meio que parece que tá voltando isso, o Derek Carr meio que tá esquecendo o Darren Waller, mas eu continuo achando que ele é o tight end 2, acho que ele ainda vai produzir muito. O Derek Carr sempre regride para passar a bola para o meio do campo, e uma hora vai ser os 2 que vão produzir juntos. O Bryan Edwards teve um bom jogo essa semana, né? Quem diria, depois que o Bryan Edwards, ele só tava esperando eu desistir dele para ele começar a produzir no Fantasy, filha da mãe. Mas eu continuo achando que o Travis Kelce não sai do 1, ele vai ser o 1 até aposentar, depois é o Darren Waller. O Kittle começa a brigar para voltar para ser top 3, porque ele teve um primeiro jogo muito. A gente achava assim, ele nem vai aparecer em campo. Não, ele teve uma pancada de alvo, jogou quase todos os snaps. Essa semana de novo teve muito alvo. Até um certo ponto, né? Porque teve uma hora que o jogo acabou, só que tinha tempo no relógio ainda, né? Porque a vantagem era muito grande. Aí o 49ers conseguiu poupá-lo um pouco, mas o Kittle já está brigando pelo top 3 de novo.
Eu acho que esses 4, assim, o TJ Hawkinson começa a cair, ele não é mais. Eu até era uma aposta para entrar no top 3. Já não consigo mais vê-lo assim, porque o Jared Goff atrapalha muito, demais ele. Também tô achando, né? Jared Goff limita demais essa capacidade de produção estatística de todos os Já estava Lions. até falando hoje aqui, saiu um repórter que estão pensando em barrar o Jared Goff, só que eu não tive. Quem é o reserva do Jared Goff? Tem alguma esperança? Eu não sei quem é. David Blough. Boa. O gênio a estrela do Thanksgiving, né? Ele já jogou no último Thanksgiving. Quem sabe a gente veja ele de novo. Até Então ele tá esperando só para no quinta-feira. Injury Report, né? Thanksgiving é semana que vem, não é? Acho que é semana 12, Então, é semana que vem, todo mundo escalando David Blough, o TJ Hawkinson, a Amon-Ra St. Brown, e aí depois acabou, depois vira abóbora de novo. É isso aí. Agora, Edu, vamos falar um pouquinho sobre o waivers, já que chegou uma pergunta bem legal do Dantas aqui no chat. E antes disso, eu vou mandar meu boa noite para minha amada esposa Liana, que mandou aqui as palminhas também e está jantando a poucos metros de distância da minha pessoa aqui. Bom, o Dantas também está falando que a vida dela não deve estar fácil ultimamente, com o seu time te atrapalhando tanto domingo. Domingo o André teve até depressão, assim, porque ele é o mais ativo, né? Eu estava até comentando aqui, com o Edu antes, que no nosso grupo de fantasy, o André é o mais ativo, que mais conversa. Domingo, depois do jogo de São Paulo, nem teve conversa lá no grupo. Acho que o André se enfiou no quarto escuro e ficou em posição fetal, e foi isso aí. Basicamente isso, viu, Sérgio? Basicamente isso. Eu tava muito chateado mesmo. Mas, né, seguimos. E o Dantas aí tá com projeções parecidas, falando que Steelers com Rudolph em 2022 vai ser muito sofrimento para mim. Vamos ver se vai ser o Mason Rudolph mesmo. Às vezes o Big Ben aguenta mais um aninho, ou eles pegam alguém na free agency. No draft, eu acho que já vai ser mais difícil. Mas, Edu, o Dantas está perguntando aqui, incluindo opções muito interessantes que você pode achar na waiver. Eu acho que principalmente esses 2 primeiros nomes que ele cita, né? Coke Matt, Dan Arnold e Zach Ertz. Esse eu acho que é um pouquinho mais difícil de achar nas waivers. Para o lugar dos Schultz, já são alvos melhores? E aí, responde ele aí se você acha que esses 3 são, ou como você ranquearia esses 4 jogadores. E também, qual desses nomes seria a sua prioridade nas waivers? Acho que é mais fácil achar principalmente o Dan Arnold, que vem de bons jogos, assim como o Coke Matt, o Tyler Conklin lá em Minnesota também, e quem sabe você consegue achar o Logan Thomas, que deve finalmente voltar de lesão lá em Washington. Então manda bala aí, Edu, responde o Dantas e já emenda as waivers sobre Tyrants. Então, eu acho que a gente não pode descartar o Schultz já de agora só porque ele teve um jogo ruim com o Gallup voltando. Eu acho que é um cara que produziu durante o ano todo, um cara que o Dak Prescott gosta de passar a bola, então assim, a gente não pode descartar o Dalton Schultz. A questão do Cole Kmet, eu descarto o Cole Kmet, eu não gosto do Cole Kmet. Ele teve um jogo assim mais fora do comum, né? Podemos dizer assim. Era uma grande aposta também durante a temporada, só que o ataque aéreo dos Bears decepcionou muito durante o ano todo até agora. Então, assim, é o cara que eu colocaria em quarto nesse ranking. O Dan Arnold tendo 7 targets nos últimos 2 jogos, respectivamente. Então, assim, é algo que a gente pode ficar surpreso. É o cara que você pode buscar na sua waiver. É meu waiver número 1 para tight end. E o Zach Ertz, eu ainda quero ver ele mais com o Kyler Murray, né? A gente viu muito pouco ele com o Kyler Murray, para falar a verdade. As últimas 2 semanas foi com o Coach McCoy. Foi o Coach McCoy jogando. Agora o Kyler Murray deve voltar para essa semana 11. Eu queria ver mais do Zach Ertz. Então, assim, eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre o Ertz. Eu descartaria o Kmet, buscaria o Arnold na waiver e ainda manteria o Schultz. Boa, então você ainda deixa o Schultz em primeiro aí entre esses 4, né? Sim. Beleza, mas eu concordo com você que o Arnold já seria o segundo e seria uma das principais prioridades da waiver, Sérgio. Não sei se você concorda comigo. Acho que já temos uma consistência, um sample size, como eles chamam, né? Uma amostragem suficiente para ver que esse ataque dos últimos jogos dos Jaguars tende a priorizar bastante o Arnold, que vem sendo o principal alvo do Sunshine, né, Sérgio? Sim, se eu tivesse o Schultz, eu droparia para pegar o Arnold. É o único dessa lista que eu droparia, porque ele tem tido muito alvo, né? Desde que... Porque o Arnold ele foi trocado no meio da temporada, chegou antes do Thursday Night, né? Aí, na semana seguinte, eles foram para Londres. Então, ele teve muito pouco treino com
o Sunshine, e depois da semana de Londres, eles tiveram bye e foram 3 jogos, 10, 7 e 7 alvos. Isso é muito para tight end, eu tenho mais confiança na consistência dele dos chutes até o final do ano, mas é só isso também, os chutes eu prefiro aos outros 2. Os nomes na waiver, assim, de tight end é muito difícil. O Logan Thomas, se tiver, eu tenho acima de todos eles, porque eu acho que ele vai produzir muito, mas eu acho que ele não vai estar muito em waiver, porque infelizmente quase todas as ligas têm IR, porque quando é nos outros times isso seria infelizmente. Se eu tivesse o Logan Thomas, ele estaria na minha IR. Eu acho que ele vai ser muito consistente, ainda mais agora que o Will Jones deve perder alguns jogos, mas o Porras, por exemplo, ele acha que ele não volta essa semana, só na semana seguinte. Então, é uma coisa para se ter atento também. E eu acho que o reserva deles, ele até produziu depois que o Rick Jones se machucou, agora eu esqueci o nome. Mas é uma opção também, porque pode ter volume. O Tyler Hinney, que ele é meio QB conservador, né, medroso, então ele tenta sempre um passe mais curto e o Tyrant beneficia muito disso. Boa. Será que é o John Bates, o terceiro Tyrant do Washington? Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver até quantos alvos ele teve no último jogo. Ele teve 3 alvos e 3 recepções para 25 jardas. Né? Ele jogou pouco tempo como o único Tyrant, né? Então ele pode ter um volume nesse último jogo aí para equipes desesperadas como as minhas em algumas dinastias, pode ser uma solução a curto prazo. Exatamente. Meus Tyrants são só band-aids. Eu pego, coloco e torço para durar um pouquinho. Né? Depois eles saem mesmo e vão para o waiver de novo. Até porque, tanto com o Logan Thomas quanto com o nosso querido Foquinha, Rick Seals-Jones, o Washington demonstrou que em número de snaps ele deixa um Tyrant só o jogo inteiro, né? Beirando 100% de snaps mesmo. Então, se o John Bates for o único sobrevivente, ele tende a ter esse mesmo número de snaps e um volume interessante, né, Sérgio? Sim. Eu acho que ele vai ser um Tyrant feio de ver jogar, porque ele não é muito bom, mas o volume diz muito mais, né? Até uma pergunta boa aqui, que o Dantas está fazendo sobre o Everett e o Trautmann. Eu acho que o Trautmann pode crescer muito, era uma aposta também de sleeper. Ele começou meio que ainda dando passos curtos, né? No desenvolvimento dele, que ele vem de uma faculdade muito pequena, uma produção muito pequena, ele não tinha muita concorrência. Ele até, vendo o vídeo dele, eu lembro ano passado, parecia que ele estava jogando com criança em alguns lances. Os caras jogavam a bola para ele, nem era assim, ele botava o braço, matava o defensor, era muito fácil assim para ele. Eu acho que ele teve mais tempo para se acostumar com a NFL. Eu acho que agora que o Saints está tendo mais confiança com ele. Infelizmente, ele está recebendo o passe do Simeon ainda, né? Então, eu acho que o Trautmann é um bom nome para a dinastia. Esse ano, eu ainda tenho todos esses aí que a gente falou antes, acima do Trautmann, porque ele não traz aquela consistência, mas é um bom alvo para você trocar por ele para ver o que vai acontecer no ano que vem. O Everett é um outro, assim, eu acho que ele está no mesmo tier do Trautmann. É muito no desespero que você coloca ele, tem muitas outras opções. O ataque do Seahawks ainda tá com alguns problemas, eu prefiro os wide receivers a todo o resto do time do Seahawks. Então, o Everett teve um desempenho de alta aí, né, na semana 10, mas acho que aqueles fatores, né, que a gente já trouxe da neve, do vento, influenciaram muito nesse jogo em que os Seahawks saíram zerados de campo. Foi a primeira vez que isso aconteceu num ataque liderado pelo Russell Wilson, então eu já fico com mais pé atrás também. A gente sabe que o foco desse jogo aéreo são os wide receivers, aquela dupla famosa aí, Metcalf e Tyler Lockett. Agora, Edu, para a gente encerrar os Tyrants, vê se você concorda comigo que o Hunter Henry talvez seja o principal alvo para a venda, né? Ele que vem marcando muitos touchdowns, mas em número baixo de alvos, recepções e jardas também, né? Você destaca mais algum nome ou é o Henry também o seu principal alvo para vendas, pensando em trocas entre Tyrants? Eu acho que o Henry é realmente o melhor alvo para venda, só que ele é um bom alvo para venda, só que ao mesmo tempo eu começo a pensar que ele vai conseguir manter essa consistência de touchdowns. Ele é o cara que... Porque a gente vê muito ele dominante na red zone, ele é muito dominante. Então, assim, eu acho que o Patriots vai continuar utilizando ele dentro da red zone, recebendo esse espaço, que ele já recebia antigamente com o Philip Rivers nos Chargers. Então, assim, eu fico numa dúvida, mas eu acho que eu venderia ele ainda.
Acho que também dependeria quem você estaria trazendo, né? Em contrapartida, Depende. Exatamente. Mas tem o John Smith que não jogou também nessa última semana também. Acho que ele pode talvez atrapalhar o Hunter Henry e tal. Exatamente. Bom, algo mais sobre Tyrants que vocês queiram falar? Ou vamos aí falar sobre as defesas, partir para o preview do Thursday Night Football e o encerramento aqui da nossa live, galera? Vamos falar de defesa. Bora, então. Pensamos aí algumas opções de streaming, né? Ou de adversários interessantes, pelo menos. Miami Dolphins, que vem de 2 bons desempenhos, como a gente já comentou, pega o New York Jets, talvez com a volta do Zach Wilson, mas a gente não sabe se isso é boa notícia, má notícia, em comparação ao Mike White, que teve voltou à realidade nessa última rodada, né, Edu? 4 interceptações. Mike White, você pode saber que não é boa notícia. Você tem Mike White no seu time, já não é boa notícia, não. Pois é, mas de qualquer forma os Jets estão, no mínimo, sofrendo bastante para se encontrar nessa temporada e qualquer sempre. defesa contra eles, né? Tende a produzir bem. A defesa dos Titans, né? Que a gente esperava muito pouco no início da temporada, mas vem jogando bem, pelo menos em termos de NFL real, enfrenta o Houston Texans, o que pode ser aí um bom adversário para você continuar escalando, como é o meu caso. Eu peguei a defesa dos Titans aí na última rodada, esperava um pouquinho mais contra o Trevor Siemian, mas ainda assim teve um piso legal ali, fez seus 6, 7 pontos, dependendo da sua pontuação da sua liga, e contra o Houston Texans, se o Tyrod Taylor repetir o que fez contra os Dolphins, eu vou ficar bastante animado. O San Francisco 49ers, que vinha de um desempenho pífio contra o Colt McCoy, e os Cardinals teve uma atuação de gala contra o Matthew Stafford e os Los Angeles Rams, né? O que é a NFL, agora enfrenta o Jacksonville Jaguars fora de casa, pode ter mais um bom desempenho, mas em se tratando de Niners, você pode esperar de tudo, tenha isso em mente na hora de escalar. E a defesa de Cleveland, que é outra montanha-russa aí de desempenho, tanto para o Fantasy quanto para a NFL, dominou na semana 9, e ainda nos ajudou bastante na Copa do Mundo Dynasty contra os Bengals, né, que vinham bem, e nessa última semana deixou muito a desejar contra os Patriots e até negativou em muitas ligas. Dessa vez enfrenta Detroit com ou sem Jared Goff, não sei o que é melhor, mas a gente já falou bastante de como o Goff vem jogando, isso pode ser muito importante na hora de pontuar para o Fantasy para os Browns. Agora, bora para o preview do Thursday Night aí entre Patriots e Falcons, Sérgio. No over-under de 47,5, que não é dos piores para o Fantasy, com o New England favorito por 7. O jogo é em Atlanta. Vamos ver se os Falcons conseguem uma mini vingança aí daquele Super Bowl histórico, mas de qualquer forma, o que você tem para a gente pensando em Fantasy sobre as melhores opções para levar a campo ou deixar no banco, Sérgio? Até dando um pitaco aí no que vocês falaram do Hunter Henry, para falar desse jogo, eu não vendo o Hunter Henry não, porque Tyrande é muito difícil, a não ser que eu consiga um outro bom Tyrande para o meu lugar, porque eu acho que ele é o principal recebedor do time inteiro, então eu acho que ele vai produzir bastante. Claro que ele não vai manter essa produção absurda de TD, porque eu acho que ele tem acho que ele é responsável por mais de metade agora, porque ele tinha metade na semana passada dos touchdowns recebidos são dele no time, é bizarro mesmo. Mas eu acho que ele tem muito volume ainda, então nesse jogo, as únicas posições que eu confio mesmo são os tight ends, no Hunter Henry e no Kyle Pitts. A minha única preocupação com o Pitts é uma coisa que eu levantei aqui há 2 semanas atrás e parece que está se confirmando, é que como ele joga muito, ele é um wide receiver na forma de jogar, mas um tight end de posição, né? E é bom para a gente no fantasy, mas ele acaba sendo marcado por um cornerback e é sempre o melhor cornerback do time adversário. Pode acabar acontecendo isso com o J.C. Jackson, que está conseguindo anular os recebedores adversários. Essa é a única preocupação que traz o Kyle Pitts, se ele for marcado por ele. Mas ele pode jogar fingindo que vai bloquear, então ele vai conseguir produzir depois da recepção, aquelas jogadinhas que Tyrande consegue fazer. Então, por isso que eu confio nele. E Tyrande é um deserto, né? O TJ Hawkinson, que é um dos melhores da liga, fez 0 nessa semana. Então, o Tyrande fez 6, 7 pontos, já foi uma boa escalação, infelizmente. Então, são esses dois que você escala. Já das outras posições, eu acho que é um bando de flex que a gente vai brigar. É ruim, porque nessa semana, como é quinta-feira, a gente tem que escalar agora e rezar. Mas o Damian Harris, eu acho que é o principal running back do Patriots, como eu já falei mais cedo. É um running back 3 para mim. O Ramondre Stevenson é um flex. O Jacoby Myers que o Harris joga, que sai do protocolo de concussão? Ainda tem isso, né? Se o Harris não jogar,
Porque ele treinou hoje, né? Porque saiu a notícia. Então, Treinou eu acho que ele limitado tem... hoje. Mas quando a pessoa tem concussão, acho que é isso que ela tem que fazer mesmo. É treinar limitado nas vésperas do jogo e ver se sai do protocolo. Se ele não sair, o Ramon Stevenson já é um cara com... É um running back 2 alto, assim, para mim, porque a defesa do Falcons é muito ruim. E aí ele vai ser responsável pela produção inteira do backfield, praticamente. Aí ele é um excelente nome. Se o Damian Harris voltar, eu acho que já vai ser 50-50, com o Brandon Bolden recebendo um passe ou outro. Então eles caem muito de produção, mas é até isso que eu até esqueci de falar, isso é verdade. Tem que ficar de olho no Damian Harris se ele volta ou não. Só quinta-feira a gente vai ter certeza. O Jacob Myers e o Kendrick Bourne são 2 flex para mim. Eu já falei assim, eles para mim já tem um valor bem similar. O Bourne já está começando até a passar o Jacob Myers, que ele já serve para fazer touchdown contra mim, que essa semana eu acho que eu não enfrento, então ele não tem tanto valor assim. Já do Falcons, eu já falei outras vezes aqui, os wide receivers eu não tento me meter com isso, porque a gente não sabe quem vai ser o wide receiver dessa semana. Na semana passada não foi ninguém, porque o Matt Ryan foi pavoroso e a gente sofreu com ele na Copa do Mundo. Ele foi até bancado, né, para não passar mais de vergonha. Então, dos Mas a wide gente receivers bancou na semana errada, que foi a 9. Aí na 10 voltou. Não, ele foi bancado pelo Falcons, eu tô falando. A gente não, certo. Ninguém ouviu a mim nem ao Bretas, que a gente falou que ele era o KP para a gente escalar, mas todo mundo quis ir no Garoppolo. Mas até que o Garoppolo não foi tão mal, né, naquela semana. Então, não dá nem para reclamar muito. Mas eu acho que essa semana o Matt Ryan ele vai produzir melhor, porque joga em casa, apesar da defesa do Patriots ser muito boa. Eu acho que quando o time viaja, porque é o Patriots que vai viajar, ele sofre um pouco, apesar de ter o Belichick, eles ainda vão ter uma quedinha de produção defensiva também. Então dá para confiar um pouco no Matt Ryan em Liga Superflex, mas eu não faria o streaming dele essa semana. De running back, Mike Davis ou Wayne Gallman? Contra Patriots, nenhum dos dois. Eu acho que o Gallman é um bom stash. O Mike Davis, eu até vou tentar pegá-lo em uma liga que eu vi que ele está no waiver, porque vai que acontece alguma coisa, mas é mais porque você pode ver o que vai acontecer quinta-feira, qualquer coisa você chuta. O Mike Davis não passa confiança, o Cordell Patterson deve perder mais jogos, né? Mas é difícil confiar neles. Então, do Falcons mesmo, eu só escalo o Kyle Pitts. E a defesa do Patriots pode ter uma semana mais abaixo, então ele pode produzir um pouco mais. E o Mac Jones, Sérgio? O Mac Jones, verdade, é um bom nome, é uma opção de streaming. Porque QB, eu até esqueço de falar aqui, só se é um nome que chama a atenção. Mas é que eu gosto de fazer streaming do QB que vai correr com a bola, porque eu gosto da loucura. Então, eu acho que tem outros nomes, a gente levantou aqui o Tua, o Cam, mas em ligas de 14 nomes, por exemplo, o Mac Jones seria um bom streaming, sim. Boa, Sérgio. Bom, encerramos aqui os nossos assuntos de terça. Espero que consigamos ajudar aí a galera, principalmente nessa trade deadline que se aproxima, né? O prazo fatal para trocas. Já fica de olho no seu retrospecto para ver se você vai pegar playoffs ou não, esses adversários que a gente citou bastante por aqui. Acompanha também os nossos artigos aí durante a semana, né? Talvez principalmente o do Bretas com esses alvos para troca, já que daqui a pouco não vai mais dar tempo de fazer essa, que é uma das coisas mais legais do Fantasy Football, que é mandar aquela tradezinha para o amigo e negociar uma boa transação envolvendo jogadores para o Fantasy Football. Não é, Edu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Estava morrendo de saudade do meu amigo futuro campeão brasileiro, por mais que ele mantenha aí, fique contido aí na superstição. Foi muito prazeroso conversar com você sobre Fantasy, Edu, e queria aí seu destaque final para o nosso encerramento aqui da live de terça. Valeu, Dezão, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui contigo, com o Sérgio. Voltar mais, para a gente bater mais papo. E vamos lá. Galo campeão, se Deus quiser. E é isso, valeu. Grande. Depois que o Atlético for campeão, ele tem que vir com a camisa do Galo aqui para cá. Eu venho. Uma live com a gente. Vem com faixa, vem com tudo que tem direito. Né? Enquanto depois isso, de 50 anos, né? Finalmente o Bi vai chegar, né? Caramba, 50 anos depois certinho, né? Agora que eu reparei mesmo, 2021. Exatamente. Mas enquanto isso, vai ter um apresentador aqui em luto com provável, já posso falar, rebaixamento do São Paulo Futebol Clube. Não, você vai cair nunca, tá doido? É muito grande. Não fica falando que não vai cair. É muito grande. Bom, Sérgio, seu destaque final aí.
mais uma grande conversa que a gente teve. Amanhã tem mais, né, Sérgio? Com essa live especial de Dynasty, vai ser muito, muito bacana. E quinta também vai ter a nossa jornada com a prévia de todos os jogos restantes da rodada aí na semana 11 da NFL. Vamos que vamos, já mandando também um abraço para o Ruizão e para o Dantas, falando que tivemos uma bela conversa. Não é, Sérgio? É o seu destaque final, meu amigo. Isso aí, é sempre bom conversar aqui. O Edu sempre parece bom também. A voz dele é sedutora, então até mesmo aqui ainda mais aqui de fone, né? É sempre bom conversar com ele. Quero, no destaque final, mandar energia positiva para 2 pessoas. Uma para a Liana, que ela está falando aí que está passando por tempos difíceis com o André, não tem alegria no lar, tá complicado. E outra para Hudson Rose, filhinha do Carson Wentz, que acabou de nascer, que ela já estreia na NFL com o título de Super Bowl, que a gente sabe que o Colts é campeão esse ano. Isso aí, é quase o Atlético Mineiro da NFL, né, Sérgio? Vamos manter esse otimismo aí. Sonhar não custa nada. Bom, é isso aí, galera. Quarta-feira, hein? Não percam, 7 da noite. Live sobre Dynasty. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, nunca jogou uma Liga Dynasty, não sabe o que está perdendo, ou também se aprofundar, porque essa trade deadline eu acho que é até mais importante em Ligas Dynasty do que em Ligas Redraft. A gente vai falar muito sobre o assunto, projetar estratégias sobre tanking, né? Se você já desiste da temporada, se você está win-now, o que fazer para pegar alguns jogadores veteranos, provavelmente para te ajudar rumo ao título em 2021. A gente já projetar alguns prospectos, né? Pensando em escolhas de draft para o próximo NFL Draft. Vai ter muito assunto organizado aí pelo Bretas. Estaremos juntos com o Serjão e, quem sabe, com o Derek, se ele se recuperar da gripe que o aflige. É isso aí, galera. Quarta e quinta tem mais. Um grande abraço e até a próxima.